Olá, bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje é a primeira vez que a gente está com dois convidados, tudo bem? Tudo bem, e você? Beto Toledo e Thaís Canhadó. É isso? Exato, Falei certinho ou não? Exato. Legal, muito bem. Obrigado Fala o nome do canal de vocês que eu não vou saber falar. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? A gente tá aqui. Só vem gente ferrada aqui. Não, vocês e são aí legais você também. convidou a gente ficou meio assim, por que a gente tá indo? Nome do canal? Sailing Around the World. Ah, é muito... O world é muito difícil pro brasileiro Por isso falar, que eu falei né? pra ela falar, porque a Thaís fala uma pronúncia perfeita no inglês. A gente veio hoje falando sobre isso, que é difícil, né, pro brasileiro, world. Agora, para quem tá em casa e quiser, você tem um site mais fácil aí, né? Para quem quiser acompanhar. Para ficar mais fácil para acessar, a gente criou velejandopelomundo.com. Ah, bem mais fácil. E aí já cai direto naqueles Linktree da vida, tem lá principalmente o canal do YouTube. Legal. Antes da gente sair batendo papo, eu tô com um monte de curiosidades aqui, mas deixa eu apresentar a comida. Focas, quem que mandou as comidas pra gente? Bota o arroba na tela aí, mostra aqui a imagem, só pra gente poder... Deixa eu só... Pera aí, Foquinhas, deixa eu só... Pera aí, pronto. Pronto. Quem enviou pra gente hoje a nossa comida foi o pessoal do Sítio Humaitá. Para quem está nas plataformas de áudio, é Sítio Humaitá, Humayta. Eles fazem geleias, compotas, molhos e antepastos sem conservantes e com redução de até 80% no açúcar. Muito legal. A gente tem limão, tem geleia de limão siciliano. Vocês estão no mar há muito tempo, né? Então a gente achou legal trazer uma coisa de sítio aqui. Ah, boa. Geleia de tangerina, tem geleia de limão siciliano, tem frutas vermelhas, chutney de manga. A gente tem também uma ambrosia aqui, tem uma caponata e depois de sobremesinha a gente tem um doce de leite com nozes. Favorita do Beto. E para acompanhar eu trouxe um queijinho aqui que vai super bem com algumas dessas geleias aqui. Esse queijinho aqui é o Luachê, ele venceu medalha de prata num campeonato mundial agora. Muito legal. Muito bem, gente. Deixa eu apresentar vocês direitinho agora. Vocês estão numa jornada aí num barco e estão vivendo de conteúdo. Sim. E isso que me atraiu, além da amizade e tudo, me atraiu em conversar com vocês. Assim, é uma experiência de vida muito interessante. Mas antes de falar de conteúdo, assim, eu fico imaginando, as pessoas normais devem achar que vocês são loucos, né? As pessoas normais, A gente já foi taxado como totalmente anormal, né? Porque não é... Tudo bem, é que normal é a palavra errada, mas não é padrão você largar tudo. Quando vocês fizeram isso, para começar? Foi em 2017. 2017 a gente começou e 2016 que a gente pisou pela primeira vez num veleiro. Então a gente nunca tinha entrado. Você foi na loucura total. Veio daquilo meu, assim, de querer aprender coisa que eu nunca mexi na vida. Sei. Né? Você sabe bem como que é essa coisa de entrar num mundo que você nunca entrou e eu falei, quero explorar isso aqui e ver. Então acho que partiu um pouco daí a decisão. Tá. E também assim, né, o Beto sempre falava o quanto ele estava saturado do mundo que ele trabalhava, do mundo de agência. Também, né? Para quem não sabe, o Beto ele era diretor de marketing de uma agência. De mídia, de mídia. E então ele estava saturado, já fazia 9 anos que estava no emprego e ele falou, se eu continuar desse jeito, eu vou morrer logo. E aí nosso relacionamento também começou a dar certo, e aí falou, vamos mudar de vida, vamos ver o que a gente faz. Aí pesquisamos Kombi, pesquisamos vans. A Kombi era mais fácil, hein, meu? Mas é muito pequeno. Mais fácil pra nós não rola, né? Tinha que ser difícil. A Thaís Ariana gosta de um desafio e eu sempre querendo ver coisa nova aí, acho que o veleiro foi interessante, assim, mas várias coisas que a gente foi descobrindo no mundo da vela, eu acho que foi me fascinando. Né? Para começar, que é, ao mesmo tempo, a coisa mais antiga e mais moderna que tem hoje. Né? Porque hoje tem barcos aparecendo com foil, com a vela que anda acima do vento, mais rápido do que lancha, mais rápido do que motor. E o Brasil foi descoberto com barcos à vela. Né? Então, assim, você tem os dois opostos ali nesse mundo. É uma mistura boa. Mas o que eu acho louco nessa história é o seguinte. Se você tivesse uma Kombi e você não sabia dirigir, ou você não sabia a mecânica da Kombi, tá tudo bem, entendeu? Você tá no Brasil, você não vai ficar parado no meio do deserto e morrer de
sei lá, morreu de frio na neve, ou morrer de calor, enfim. Mas o barco, em algum momento você tem que falar assim, puta, agora nós vamos sair aqui do Brasil e vamos lá pra Europa. Quando você sentiu confiança pra fazer isso? Porque, pô, é uma loucura, não é? Mas a gente ficou Ou, a gente ficou um ou eu tô ano. falando de leigo, ou não é uma loucura? Não, é loucura. Não, é não loucura. Tanto que assim, eu gosto de contar a primeira velejada, porque na primeira velejada eu tive certeza de que era total uma loucura. Porque o motor quebrou, o Beto passou mal a viagem inteira, e aí ele falou assim, Thaís, você vai ter que descer e consertar o motor. Eu com francesinha na unha, tudo branquinha. Falou, você vai ter que fazer uma cupilha pra colocar no motor. Eu falei, tá, peraí, vamos... Vamos primeiro, o que é uma cupilha? E aí ele falou, é tipo um grampo de cabelo que você põe e aí Dá você seu abre. prato aí, que você vai ficar de frescura, eu já fiz um pra você. Ah, ó. obrigada. Só que E eu não vou mais aí- servir vocês, tá? Se virem agora. Combinado. E aí, essa foi a nossa primeira viagem. E eu falei assim, meu, isso aqui não tem chance nenhuma de dar certo. Como que vai dar certo? O capitão do barco tá passando mal. Tava enjoado, eu enjoava no começo. Que Colocando com as certeza, tripas pra fora. com certeza foi uma desculpa pra não trabalhar. E aí, eu tendo que consertar motor. Aí você fala, meu, não vai dar certo. E isso, todo mundo também apostou nisso, né? Não vai dar certo, eles não vão conseguir ficar nem 6 meses. E isso tudo compartilhando no YouTube desde o começo, né? Que acho que voltando um pouco pra Ó, se quiser história, cortar, tá? Tem... quando a gente decidiu esse Não, mas peraí, quando esse dia, quanto tempo vocês tinham de barco? Bom? Não Maravilhoso. experimentei ainda. Esse dia a gente já tinha mais ou menos um ano de barco, mas foi quando a gente saiu de Malicuia, vamos dizer. Saímos de Santos em direção a Ilhabela, já morando no barco, já... Tá. Mas né? assim, a gente tinha um ano de prática que era só final de semana. Então, se você contar isso, dá um mês de prática. Entendi. É muito O pouco. quanto... Tem aquela história das 10 mil horas, né? O quanto, assim, se eu quiser agora fazer a mesma coisa que vocês fizeram, quanto tempo dá pra falar, cara, você vai tá legal pra fazer uma travessia de sair daqui e ir pra França? Então, tem uma coisa na vela que o brasileiro desconhece um pouco, né? De como que funciona. E a gente A gente tem um histórico muito É. bom, né? De campeões. E... Sim, então. Mas aí tem a diferença, né? Então tem assim, tem o esportista, que é a família, né, Grael, que ganha medalha toda a Olimpíada, recordista de medalha e tal, não sei o quê, mas é uma coisa de esporte, né? Tem a parte de exploração, que é mais a família Schurman, os próprios, a Mir Klink, agora a filha também que fez travessia e tal, mas é uma coisa mais de aventura mesmo, de gente que vai para os extremos, né, e tal. E tem uma coisa pouco conhecida, que é o que a gente faz. extremos mesmos, né? É, De tempo, isso. de localização. Exato. Alguns lugares que nem carta náutica tem e tal. E a gente é o cruzeirista. Tá? Que é uma categoria de quem faz vela de cruzeiro, que normalmente são famílias que moram a bordo. E tem um ritmo bem devagar. É um lifestyle. É. É um lifestyle. Mas assim, é uma coisa bem devagar. Então a gente fala, a primeira pergunta que sempre fazem para nós, ai, tempestade. A gente pegou assim, tempestade mesmo. Nenhuma. A gente teve uma outra coisinha, umas 3 vezes assim, que a gente pegou raio, tal, não sei o que, mais longe do barco. Tava bem abrigado, protegido. Mas Então pera não lá, tem quando aventura. você sai daqui para ir para a Europa, você consegue fazer uma rota que você saiba num momento que você sabe que não vai pegar? Então, a gente não fez essa travessia Do Atlântico, de né? Atlântico com barco. Como é que faz então? A Como é gente, que seu barco chegou? a gente vai de praia em praia. Não, a gente teve um barco aqui no Brasil, que ficamos um ano. Uhum. A gente vendeu aqui e comprou lá. É, Ah, a então gente, vocês foram de avião para lá. Sim, sim. a tá, gente mas- comprou um barco que não era loucura. A gente comprou um barco relativamente barato Uhum. No primeiro aqui ano. no Brasil. Um barco pequeno. Tudo para ver se ia dar certo. A gente também não se jogou assim no mais caro, no maior e... A gente falou, vamos comprar um ok, vamos ver se vai dar certo tudo isso, vamos ver se a nossa adaptação vai ser legal, se o relacionamento vai ser bacana, porque até então a gente se conhecia durante 2 anos, eu acho. É. E assim, aquela coisa que se vê 2 horas por dia. Então foi um teste de relacionamento, teste de vida a bordo, teste de tudo. E aí, depois de 1 ano no Brasil, a gente falou, não, é isso que a gente quer. O canal, né, que é o canal no YouTube,
tá dando algum retorno, acho que dá pra gente apostar mais fichas no canal. E aí a gente decidiu ir pra Europa, e aí lá o preço é muito mais barato, porque tem muito mais opções, então o mercado é muito maior. E muito mais maduro. Agora, Thaís, essa história de viver de conteúdo, quando vocês tomaram a decisão de viver no barco, vocês já falavam, puta, nós vamos viver de conteúdo, ou isso veio depois? Bom, o Beto sempre com a cabeça ali no marketing, né? Uhum. Não teve jeito. Então, quando a gente soltou... Espera um minuto. Beto, aproveita enquanto ela fala e come, cara. Tá, vou comer. E eu falo bastante, então aproveita. Então vou comer. Então vai, E tá uma delícia. Tá um pouco... Peraí. Fala, desculpa, Delícia. Thaís. Imagina. Mas quando a gente saiu daqui do Brasil, o que eu tava... Agora eu perdi também, peraí. Não, eu perguntei pra vocês se vocês já tinham a cabeça de viver de conteúdo ou sim. não. Sim, então, quando a gente saiu daqui do Brasil, que foi em maio, a gente já tinha começado o canal 2 meses antes. Só para juntar inscritos, divulgar. Então, saiu no G1, saiu no UOL, saiu em vários lugares que a gente queria mesmo, assim, avisar que tinha um casal sem noção, sem ideia nenhuma do que estava fazendo, soltando as amarras para o mundo. Porque isso é uma coisa também, né? Já é para a maioria das pessoas, que eu chamei ironicamente de normais, mas assim, já é muito louco você viver num barco, mas tem um outro componente aí que eu acho que muita gente estranha, para mim é mais natural, mas que é essa história de sair sem rumo, né? A princípio a gente tinha um rumo que seria tipo um ano sabático pelo Brasil. Então no começo vocês não imaginavam que vocês iam ficar para sempre nessa história ou não? A gente apostava que sim, mas a gente falava que era um ano sabático para caso não desse certo. O plano B era a Kombi? Não, o plano B era voltar e, enfim, falar que era um ano sabático. Não ficar feio, assim, entendeu? Falar, tiramos um ano sabático. Entendi. E porque acabou. Tudo bem, mas esse plano B era o plano do fracasso, né? Mas a gente planejou muito, assim, tudo. Então, por exemplo, um ano antes de eu pedir demissão na agência, quando a gente decidiu isso, a gente falou, vamos. Então, assim, já começamos a cortar todos os custos. Vendi carro meu, já não ia mais em restaurante, aqueles almoços de agência eu já não participava mais, comia em casa, comecei a reduzir todos os custos para juntar dinheiro para tudo isso. E montando o plano. Então, assim, a gente vai sair tal data, mais ou menos, e a gente vai fazer um ano de Brasil. A ideia até, inicialmente, era ir até o final do Brasil, Fernando Noronha, tal, não sei o quê. E daí depois a gente vai para a Europa ou para fora do Brasil. Essa já era o plano macro, vamos dizer assim. E se não desse certo num ano, a gente voltava e, assim, não tinha gastado todo o dinheiro. Sim, a gente deixou uma reservinha. A gente deixou um dinheiro aplicado, que fazia uma renda também para os primeiros meses da gente poder sobreviver, né? Não sabia se o canal ia dar certo, se o assunto era interessante, porque não tinha canal. Tinha um canal de vela que faz entrevistas, mas canal contando o dia a dia, por exemplo, não tinha. Não tinha a menor noção se as pessoas iam querer assistir ou não. Isso foi em 2017, você falou? 2017. Mas aí o canal foi indo. E aí a gente, quando mudou para a Europa, que foi quando a gente falou, não, vamos apostar mesmo na Europa, que eu acho que tem gente querendo saber como que é a vida de barco lá, o valor das coisas lá. Isso interessa muito, né? O pessoal gosta de saber o valor da gringa, né? Tipo, o valor eu acho que tem muita coisa que é legal no que vocês fazem, assim... Saber, desde coisas bobas, assim, quanto custa uma água, não sei o quê. Diesel, até do tipo assim, pô, você para, eu posso descer na praia? Eu posso ficar na praia? Eu posso ficar pelado na praia? Sei lá, tem restaurante? Como é que faz num lugar que vocês não falam a língua? Acho que tudo é legal. O canal cresceu muito quando a gente mudou pra lá. Daí que foi que o canal, assim, alavancou total. Foi quando a gente mudou pra Europa mesmo. Porque acho que despertou um olhar diferente, assim. E isso foi até uma coisa de uma outra barco, né? Um outro canal que chegou aqui, que era o segundo maior canal do mundo de vela, que era o Delos. E aí eles ficaram 3 meses navegando com a gente, porque a gente deu essa segurança pra eles, que eles estavam com medo de Brasil. E aí eles falam, não, fique com a gente, então. A gente foi os 2 barcos andando juntos. Fizeram um tipo collab, é isso? A gente eles falavam buddy boat, né? E aí ele chegou, eu falei assim, eu tenho um dinheiro aqui guardado, tal, esse barco, mas a gente não sabe se vai ou se não vai, se vai dar certo. Ele virou e falou, pega esse dinheiro aí, compra um barco melhor e vai fundo. Abriu os números pra mim, falou quanto ele tava ganhando com o YouTube. Cara, isso é legal, Patreon, né? Com não sei o que lá. A história da confiança ajuda muito, né? Você ter alguém que já meteu a cara e fala, vai de boa.
Às vezes você quer fazer e tudo. E outra coisa, né? O que ele falou não necessariamente confiável, era só um cara falando, mas é o que é suficiente pra você tomar aquela coragem. Porque você já tá com aquela 99 de tipo, vai, mas tem aquele 1% né? que você fica com o pé Não, atrás. ele falou assim, vocês vão arrumar alguma coisa no meio do caminho. A gente, quando tava começando, ficou um ano parado, acho que na Austrália, né? Que eles ficaram trabalhando lá. Trabalharam, Que, não deu, que no YouTube ainda não era o que era naquela época, né? Que o canal deles começou do nada, não foi planejado que nem o nosso. E aí ele falou tudo isso, eu falei assim, então vamos. E hoje a gente vê muito isso, que se você tem vontade mesmo de trabalhar, se você quer que alguma coisa dê certo, você precisa pôr a mão na massa e vai, e dá certo. Cara, né? E dá certo. Então, assim, a gente começou com o YouTube, não sei o quê, hoje a gente já tem um aluguel de barco, né, que chama Charter. Uma agência de charter, né? Que seria um aluguel de barco. Então, é tipo quando... Mas quer dizer o quê? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, ficar um tempo na Itália com um barco, é isso? Aí eu alugo com vocês. Isso, a gente vai achar o barco que você quer, no valor que você quer, na temporada que você quiser, para quantas pessoas. Então, a gente faz toda essa parte de arrumar tudo para você. E tudo foi aquilo de oportunidade que foi surgindo no meio do caminho. Né? Você gosta de coisa picante ou não? Eu gosto. Na verdade, eu provo tudo. Chutney de e manga. Esse aqui é de manga ainda. Então, porque, por exemplo, por que a gente começou o canal? Quando a gente quis começar o mundo da vela, né, que a gente não tinha a menor noção, não tinha por onde começar. Mas em que sentido? Não tinha informação. Não tinha informação, aqui no Brasil é um público muito restrito. Então, você vai na marina, ela é fechada, você só pode entrar se for convidado. Ele é exclusivo de uma maneira excludente, né? Tanto Exato. que você fala charter, muitas pessoas não fazem ideia do que é charter, então... Então, assim, a gente tentou ir atrás da informação e não tinha. Sei. Aí, lógico, você vai pro YouTube, né? Vai pros sites gringos, e aí a gente começou a achar lá fora casais, famílias que viajavam a bordo. E a gente falou assim, bem diferente dos barcos que tem aqui no Brasil. Tem todo o conforto. Né? Mas os que tinham aqui não eram... Aqui a gente tem uma coisa... Os barcos são muito antigos, são da década de 80, 90. Então, assim, não tem muita... Mas além de equipamento, o que mais que muda? Muda a velocidade, muda... Muda um monte de coisa, porque assim, os barcos antigamente eram mais pesados, né? Eles eram menores, menos bem projetados. E os barcos atuais, né, mais modernos que tem lá na Europa, a gente tem muito mais conforto do que a gente tinha em casa. Sei. Então, assim, eu costumo comentar, todas as torneiras do barco, elas são água quente e fria, né? Coisa que não tem em casa. E é água de 90 graus que sai ali, que você tem que misturar. Às vezes até mas você tem que esperar 2 horas para esquentar e ninguém acaba usando, né? Então, assim, mas não é comum, né? E nos barcos todos tem praticamente, porque... Tá aí, jabuticaba. Porque eles são feitos para a Europa, né? Para o inverno europeu e tal. Só eu e você comemos. Esse cara tá de frescura. Eu tô comendo aqui. E aí, o nosso barco, por exemplo, quando a gente nasceu o nosso filho, a gente foi ver, ele é todo preparado para uma criança não se machucar. Porque, na verdade, ele é feito para um adulto não se machucar. Então, não tem quina, as tomadas são altas e protegidas por efeito de água, não tem perigo. Você tem lugar para segurar em todo lugar. Então, nosso filho aprendeu a andar super rápido, porque ele dá um passo para um lado, tem onde pegar. Dá um passo para o outro lado, tem onde pegar. E o balanço ajuda? O balanço ajuda. Tal. Mas a gente foi vendo uma coisa que a gente via diferente aqui. Porque aqui no Brasil, você olha normalmente um veleiro, aquela coisa velha, antiga, um cara sozinho, sofrido, não sei o que, tal. Você vai para lá, gente super bem vestida, famílias indo velejar, barcos novos, barcos milionários, barcos baratos, tem de tudo, né? Tem de tudo, essa é uma coisa da gringa que é maluco, né? Você tem, desde no supermercado, a quantidade de água que tem. Nossa senhora. Qualquer coisa que você falar, microfone, barco, enfim, a variedade é muito absurda. Deixa eu fazer uma pergunta, tinha algum medo ou não? Qual que era o medo? Ou não tinha? Ou era só animação? Ai, sempre tem, né? A gente sempre carrega um medinho, Mas eu né? acho que o medo era mais relacionamento, financeiro, uma coisa normal, assim, da vida normal. A gente levava os medos da terra mesmo, né? Porque acho que assalto aqui no Brasil, né? Que a gente tinha. Como o barco, acho que era uma coisa que a gente realmente não tinha noção nenhuma, a gente não tinha o medo do barco. Tanto que, assim, a nossa primeira temporada na Europa... A ignorância é uma bênção, né? É uma bênção, é uma bênção. A nossa primeira temporada na Europa, a gente não conhecia o Mediterrâneo, então a gente foi totalmente
totalmente ignorante, assim, Uhum. de fazer várias coisas que hoje a gente não faria, porque a gente acabou sendo irresponsável. Mas tipo o quê? De estar velejando em pleno novembro e dezembro lá A no gente Mediterrâneo. atravessou a Grécia. Mas qual que é o problema? Vento? Vento, porque mar. já começa a ficar frio, já começa a escurecer 4 horas da tarde. Onde vocês ficam, normalmente não tem perigo de pirataria, essas coisas. Nada. Na Europa, e nem no Brasil, na verdade, essa parte aqui de baixo, né? No Nordeste tem alguns relatos assim, mas aqui não tem. Praticamente não tem. Mas o que a Thaís estava falando agora, dessa parte do que a gente foi muito ignorante, a gente atravessou a Grécia de ponta a ponta até a Turquia, né? Então a gente saiu da Croácia até a Turquia. Isso em final de novembro e dezembro, que já está começando o inverno, que os dias são bem curtos, que as janelas para navegar são bem curtas, o mar cresce, o vento é muito forte, né? Vento assim de 50 nós, coisa que raramente tem aqui no Brasil, por exemplo. 50 nós, para as pessoas que não conhecem, é tipo 100 e poucos quilômetros, vai 110 quilômetros Um pouco por mais hora. de 100. Então, né? assim, é muita coisa. Para um veleiro, né? Porque no carro você está andando ali, mas Sim. você está na terra, né? E aí a gente foi atravessando, lógico, que a gente tem um guru nosso, desde o começo, que é o Hélio, que acompanhava a gente, ia dando dicas. Via rádio. Via WhatsApp. Tudo via WhatsApp. Graças a Deus, a internet lá funciona quase em todos os lugares. Porque vocês nunca estão longe da terra, né? E no Mediterrâneo, na Europa não tem nada. Tudo é Mediterrâneo. perto, né? Você tem terra muito próximo, então. Agora, vocês estão mudando muito de país. Mas mesmo assim, a Mas tem que gente. ficar aquela burocracia chata de ficar mudando de plano, essas coisas vocês têm que ter, né? Cartão pré-pago. A gente muda o tempo inteiro de cartão, mas a gente sempre mantém o WhatsApp daqui, né? A gente, daí quando aparece lá, deseja mudar o número do WhatsApp? Não. E aí a gente vive Você numa deve estar boa. esperando o Elon Musk como um louco, né? De Botar a de internet certa dele. forma, sim, assim, mas nunca foi um problema a internet. Às vezes até bom Vocês ficar pegam o quê? desconectado. 5G, 4G? 4G, na Grécia é 3G, assim. Na Grécia, mas por é exemplo, bom? é bem ruim a internet. É. Mas, em geral, é boa. A gente só tem o telefone a internet no telefone e, assim, sobe vídeo, faz live, tipo, funciona ok. E vocês estão fazendo vídeo em 4K, né? A gente Quer dizer, faz não em é- 4K. Você não tá subindo qualquer videozinho. Sim, sim. É vídeo em 4K, vocês têm programa longo, né? Tem... A gente fez agora um até de 1 hora e tal, mas assim, a internet lá é 4G, mas ela funciona, ela tem qualidade é um pouco uma melhor. qualidade que um aqui. pouco melhor, né? Até o consumo que a gente percebe lá, vai consumindo e tal, não sei o quê, e aqui parece que não é bem aquilo que está no plano. Mas a gente usa assim internet o tempo inteiro. O tempo 100% inteiro. do Assiste Netflix, o pessoal fala, Pessoal, na verdade, a grande pergunta das pessoas, assim, que a minha mãe me fala, né? O que sua filha faz o dia inteiro, né? O pessoal Não, acha... essa não é a minha pergunta, não. A minha pergunta é o contrário. Como é que vocês mantêm distância? Porque, por maior que seja o barco, quantos metros quadrados tem o barco? Ele tem 13 de comprimento por, na 4. maior parte, 4. Tudo bem, mas aí a área de vivência ela é bem menor do que isso, certo? Não, até que não. Não? Porque são 2 suítes. Eu quero saber o seguinte, a hora que tem um de mau humor, como é que faz? Vai pulando na água? Não. Não, na A verdade, respiração, eu né? não... O suspiro dela. Porque teve poucas brigas, assim, Eu acho que o relacionamento ele vai ficando, por ser um ambiente pequeno e por você estar em condições onde a natureza manda, você não manda nada, o relacionamento tem que estar muito em conexão, assim, tem que estar muito bem, porque na hora você pode estar assim num dia azul, lindo, maravilhoso, e do nada pode vir um vento e você tem que estar conectado, porque você tem que saber o que vai acontecer, o que a gente faz. Então acho que as brigas acontecem, óbvio, mas tem que se ajeitar, assim. Sempre culpa dele, óbvio. Óbvio também. Óbvio. Mas assim, é eu vivo questão... num regime semi-aberto, né? É questão de 2, E o 3 aberto horas. é o ar, né? Não, mas é isso, assim. Eu acho que tem um ponto importante que acontece, que como a convivência é 24 horas, os dois estão muito atualizados um sobre o outro. Então, assim, Então, mas isso é ruim, né, cara? Porque você tá atualizado, inclusive, quando tá fazendo cocô. sim, mas você sabe tudo, o ritmo e tal. E ela é muito observadora nesse Claro, sentido. ela é ainda. mulher. Então, assim, às vezes eu levanto e vou buscar alguma coisa, dela fala assim, por exemplo, sei lá, o seu boné tá ali. Ela já sabe que eu vou pegar o boné naquele momento e tal. Porque, assim, é um convívio de 24 horas.
Diferente quando a gente estava na cidade, que eu ficava, sei lá, 12 horas fora, Balada, né? Não, nem isso, assim, 12 horas, tipo, trabalhando. Não, tô ligado. A gente se encontra muito... 2, 3 horas à noite, 1 hora de manhã e o resto dormindo, tanto que né? o primeiro ano foi muito mais difícil nessa parte, assim, de briga, como é que faz, porque a gente teve várias no primeiro ano, várias. Porque eu não conhecia o Beto. Eu achava que eu conhecia então tem o Beto. isso, né? Porque assim, você não... muita gente percebeu isso na pandemia. Exato. Acha Tanto que conhece o marido. Na pandemia o pessoal começou, nossa, o relacionamento e tal, a gente olhou um pra cara do outro e falou, a gente já vive em pandemia, né? Então, o primeiro ano foi um baque. Eu acho que como o primeiro ano de pandemia, que todo mundo teve que ficar em casa, foi mais ou menos isso, porque você começa a conhecer o parceiro, né? E eu falo, cara, não é o Beto que eu conheci, sabe? E aí você tem que lidar com isso. Ou termina, né? Ou vai ou racha, literalmente isso. E aí o relacionamento vai ficando cada vez melhor e hoje é tudo muito tranquilo, é uma coisa muito tranquila. Se tem briga, por exemplo, teve uma briga que o Beto falou que eu tinha que amarrar de um jeito, eu amarrei de outro jeito, mas no final deu certo. E o Beto queria brigar, falou, Beto, você quer brigar? Deu certo. Mas você podia ter acontecido coisa pior. Eu falo, deu certo. Deu certo você quer mesmo, brigar? Beto? Deu certo. Você quer brigar? Você quer brigar? A gente vai ficar Ela aqui podia ter brigando. perdido a mão, mas tudo bem. Deu certo. A gente tava em Ela não perdeu. Cannes. A gente tava em Cannes, indo conhecer a cidade. Eu falo, pô, Porra, no Beto. lugar. Sabe? Deixa a mão, Beto. A gente ia ter um hospital em Cannes, pelo menos. Vai ser barato, né? E como é que faz isso, né? Porque tem muita coisa que a gente fica preso aqui, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quem é de classe média, média alta, ou quem é mais abastado, tem um convênio médico. Vocês não conseguem ter, né? O internacional é muito fora do... Na verdade, a gente tem uma residência em Portugal, Uhum. né? A Thaís, ela tem o passaporte europeu, então a gente fez tudo lá como se a gente fosse um residente de lá. E com isso a gente tem a saúde, né? A saúde Mas pública. em Portugal tem um SUS da vida ou não? Sim. E aí eu tenho cartão, por exemplo, eu sou filiada, por exemplo, lá Portugal, as coisas de Portugal. Mas aí, por eu ter tudo certinho, residência, blá, 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 você pode tirar uma carteirinha azul, que é uma internacional dentro da União Europeia. Mas aí se você quebra o dedinho do pé na França, como é que faz? Então, tem essa carteirinha que é da União Europeia, que ela vai no hospital da França, faz tudo, e Portugal tem que pagar para a França. E ele paga 100% ou ele paga ou vocês têm que ser, tipo, co-participativo, não? O emergência é 100%. Tá, entendi. Aí, por exemplo, eu tava grávida, né? Eu fiquei grávida na Itália. E aí eu optei por não ficar procurando o serviço público, porque daí o agendamento é igual no Brasil, assim. Quando você vai pro público, já é mais confuso o negócio. Uhum. E o valor, assim, de médico, de consulta, é praticamente o preço do Brasil. Eu pagava 100 euros numa consulta de pré-natal, que seria R$500, o valor que eu pagaria aqui, R$500, R$600. Então, eu fiz tudo pelo particular. Mas se, por exemplo, tivesse alguma complicação, a emergência, eles atendem. E você fez o parto aonde? Aqui no Brasil. Preferi vir pra cá com Porque vó por perto. tem mãe, vó, né? Não, e foi maravilhoso, porque a gente chegou e a pandemia lá na Europa ficou tensa em janeiro, fevereiro, e Domênico nasceu em março, que foi quando fechou o Brasil. Só que antes o bicho já tava pegando lá. Na Itália. Então, foi ótimo, porque melhor ficar preso. Você estava onde? Você estava na Itália? Na Itália. Putz, você estava bem no meio do alvoroço mesmo. Exato. Sim, mas a gente já tinha ido embora antes, Mas que a gente foi em novembro. saiu em novembro e só foi no outro ano, né? Então a gente saiu, não tinha nem resquício. Sim, mas imagina a gente ficar preso numa quarentena com um recém-nascido dentro de um barco. Aí sim, pelo menos aqui a gente ficou preso, mas né, com uma estrutura muito maior, né, para um recém-nascido. E isso é outra coisa que as pessoas acham. Às vezes elas pensam que a gente está o tempo inteiro no mar, isolado de tudo, né, que a gente não vê terra há vários tempos e que a Thaís ia ter um parto no meio do Atlântico, eu tendo que fazer o parto, entendeu? Tem o parto na piscina agora, né? Você tem o parto no mar. Exato, mas a nossa vida, o estilo de vida que a gente está é totalmente oposto a isso. Então, assim, tem dias que a gente quer ir numa cidade grande, fazer supermercado, passear, não sei o quê. Tem dias que a gente quer ir para uma praia que ninguém vai encontrar a gente. A gente vai estar lá, fica... Principalmente final de mês, assim, que a gente está gastando muito, a gente vai para uma praia, fica 3, 4, 5 dias lá, não gasta €1, equilibra a conta, por exemplo. Porque a gente não tem nenhum custo mensal.
É, porque você não tem carro, não tem PTU, não tem PVA, não Não tem tem conta de luz? Não tem conta conta de de água? luz, não tem conta de água. Não tem nada. Condomínio. Água é via máquina ou não? Vocês não compram, é tudo... A gente tem a opção do water maker, né? Que faz a água virar doce, Mas mas, o gosto não é a mesma coisa, né? pra beber... A Thaís não gostou Eu não muito. gosto muito, não. Mas tem essa opção, assim, a água tá ali disponível. Sim. Enfim, e a gente consegue, a gente tem um pequenininho lá que atende, Uhum. mas também a gente, pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, vai numa marina, onde tem água de beber, tudo, a gente enche nossos tanques e vive com aquilo, entendeu? Entendi. É, porque uma pausa na marina fica, sei lá, 100 euros, 2 dias, porque é uma média de 50 euros. Então, para você parar uma vez por mês, 500 reais, 600 reais, porque querendo ou não, a gente ganha em real, então a gente tá sempre convertendo. É, porque o teu público é brasileiro, né? É, 100% Então, brasileiro. você tá usando Alguns que moram lá, mas é brasileiro. Não, tudo bem, mas o ponto é, imagino que uma boa parte da renda de vocês venha via o YouTube e via doações. O Então- principal, na verdade, é doações. A doação né? Mas mesmo no YouTube, que é em dólar, o CPM é muito mais baixo Sim, do total, público brasileiro. Total, Muito né? baixo, é. muito baixo. Teve até gente que opta por fazer em inglês o vídeo e tal, Sim. e pro mundo, porque ganha mais. É, não, você youtuber com um canal em inglês, É muito, e, é sei lá, outro você tem nível, 1 milhão de seguidor, 100 mil, não importa. E a mesma quantidade aqui, puta, lá você Faz muito mais. muito mais. E não é mais grana na conversão, é mais grana mesmo, No né? CPM, exato. Nossa, faz muita grana, na Faz verdade. muito. Ah, Tanto que a gente tem alguns vídeos que a gente fez em inglês por conta de patrocínio, de apoio que a gente teve e tal, e você vê muito menos views e dá muito mais dinheiro. ah. O nosso vídeo, assim, acho que o que mais tem view, que acho que é 500, acho que é 500 mil. É, por aí, alguma coisa. É, mas também deu 500 dólares. Sei. Acho que é o máximo, assim, que a gente... Isso que vocês estão fazendo agora, de ficar uns meses no Brasil, vocês estão fazendo todo ano, não? Não, o ano passado a gente não fez. Não, mas por conta da pandemia. Mais por conta da pandemia, talvez. É. A gente foi testar ficar um inverno lá na Europa. A gente já Então, tinha isso que ficado eu queria saber duas coisas. Primeiro é, se vocês estão pegando inverno, no barco. A gente não sai navegar no inverno mais. Depois da experiência que a gente teve na Grécia, que foi o primeiro ano, né, que a gente atravessou a Grécia no inverno. mas qual é a treta? É frio demais? É frio. sofrido. É desnecessário, sabe? Então, mas é desnecessário o quê? É o frio dentro do barco? E você, por exemplo, 4 horas da tarde tá noite. É porque lá tem essa, né, cara? 4 horas tá noite, então as velejadas são super curtas, a gente só fazia para onde precisava ir mesmo. Você não consegue muito aproveitar o lugar, porque você ainda não chegou no seu lugar de inverno. Então, o nosso lugar que a gente ia passar o inverno era a Turquia, uma marina na Turquia. Sei. Então, você ainda não chegou. Você ainda tá no caminho. Então, você ainda tá naquele vai, não vai, sabe? E aí, muito vento mesmo. Então, foi uma coisa estressante. assim, Beto ficou magrinho. Dentro Mas dentro do barco é um puta frio? Não, porque a gente tem aquecedor a diesel lá. É, mas sim, quando você Mas tá sim, numa marina, você pluga energia, então você pode ligar aqueles aquecedorzinhos elétricos. Mas você tem que sair toda hora, não tem? Navegando? Você Não, diz, não ou- navegando, mas assim, sei lá, bate um vento, tem que sair, puxa a vela, ou não. Isso é uma coisa que você consegue ficar lá dentro quietinho. Então, assim, navegando, por exemplo, nessa travessia da Grécia aí, a gente pegava e escolhia dias ok pra atravessar. Porque a gente não ficava se metendo em... A gente não se mete em encrenca, entendeu? Sei. Então, a gente tem aplicativos que falam tempo de hora em hora, a direção do vento, como que o mar vai estar, tal, e normalmente eles acertam muito bem lá na Europa. Radar que mostra chuva vindo, raios vindos, não sei o quê. Teve até uma travessia que eu fiz da Córcega para França, né, que a gente desviou da tempestade mesmo. Ela estava vindo gigante e a gente conseguiu passar pelo desviando dela, Uhum. e tal. Então você tem muita tecnologia que ajuda. Quando tá navegando ali, o vento fica vindo. Então você tá com roupa, tudo, mas assim, é frio. É desconfortável. Você fica abrigado, né? O vento não fica vindo direto. Mas o barco tá balançando, vem umas ondas e entra um pouco de água, tal. Mas não é nada sofrível. Dá para fazer. Só que a gente tem uma brincadeira que falam até que tem o velejador raiz, que é o que a gente normalmente vê em filme, né? O Amir Klink lá, aquela coisa de falar que não toma banho não sei o quê, e passa dias no mar e tal. E o pessoal chama a gente de velejador Nutella. Que assim, a gente é só conforto. Entendeu? Então, a gente sai em tempo bom, né? A gente evita mar ruim para ficar balançando, para enjoar, Pra não sei quê, o quê. Pra quê? Não tem necessidade. A gente espera 1-2 dias, muda totalmente. Mas e a outra coisa que eu queria saber é, esse tempo que vocês passam aqui,
Dá vontade de voltar ou não? Já tô doido pra voltar. E você, Thaís, também? Não, eu acho importante esse momento aqui, assim, porque você vê família, eu sou muito família. O Beto, uma semana, já matou a saudade da família inteira. E eu acho importante... Um dia, um final de semana, já tá bom. final de semana. Eu acho importante também pro nosso filho ter contato com vó, ter contato com primo. Porque a gente vive numa bolha. Então, é um momento, assim, de socializar, aproveitar que lá tá frio e a gente consegue... E também, não só a parte de socializar com a família, mas também socializar com o pessoal do canal. Então... porque tem os fãs, os seguidores, vocês encontram eles. Os apoiadores, né? Que a gente... Então, por exemplo, a gente vai fazer uma flotilha, né, um barco, vai juntar vários barcos, já são mais de 20 barcos, que legal. em Paraty agora, dia 5 de dezembro. Então, é um momento também que a gente consegue juntar a galera e isso sempre tem um retorno, né? Porque é outra coisa as pessoas conhecerem você pessoalmente. Sim, não. Do que só pelo vídeo. Eu imagino até o feedback e tudo, né? Quer dizer, faz muita diferença. Não, a gente veio aqui agora no evento do Boat Show, que é um evento de barco e tal, mais voltado para lancha. Mas a gente falou, ó, estamos indo lá, um stand deu um espaço para nós. E as pessoas vão lá encontrar e conversar. Leva um presente pro Domênico. Leva presente pro Domênico. É um carinho, né? Quer ver o nosso cachorro e tal. Então, no Google. Então, assim, tem essa interação, é boa. E a gente já, como a gente já tá há uns anos nisso, esse inverno aqui a gente já deixou o conteúdo pronto para ir colocando toda segunda-feira. Vocês já fizeram uma gaveta, então Exato. Vocês estão... Então, assim, a gente acabou a semana passada a temporada que a gente falou da França, né? Só que a gente já fez a Espanha inteira. Legal. Então, assim, vai começar agora, daqui acho que 2 semanas, a Espanha, e aí vai ter conteúdo para quase 6 meses para frente, entendeu? Vamos ver. Por enquanto tá dando certo. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então vamos falar assim, vai atravessar para o Caribe, não sabemos. Vai continuar no Mediterrâneo, não sabemos. Né? Tudo depende da questão financeira mesmo, desse negócio do charter que tá dando certo no Mediterrâneo. E a gente vai indo. Quem gosta mesmo do canal, gosta do lifestyle, quer saber mais da nossa vida, o que está acontecendo, do que aonde a gente está. Agora, o cara que não tem experiência nenhuma, ele consegue rolar um charter desse ou não? Sim. Super. O que a gente montou isso do charter foi meio que coisas que foram surgindo através do canal, né? Então, a primeira coisa lá atrás, quando surgiu o canal, é assim, muita gente não tinha a menor noção de como funciona um veleiro, então a gente começou a contar o nosso dia a dia. E como a gente também não tinha a menor noção, a gente era inexperiente, a gente colocava coisas ali de quem está aprendendo. Então, assim, tô aprendendo a regular melhor a vela, tô aprendendo a jogar âncora, tô aprendendo como que vê previsão do tempo. Tipo, foi um aprendizado que a gente deixou isso aberto para todo mundo, né? Os mais experientes, muitos ajudavam a gente e outros criticavam muito, dizendo que a gente ia parar na próxima praia, né? Não ia conseguir seguir. Mas isso é uma coisa que, óbvio que vocês têm é muito específico no caso de vocês, mas essa história de crítica faz parte do ambiente que a gente trabalha, né? De conteúdo. Total. Sim. Total. A Thaís demorou um pouco para se acostumar com isso. Eu comprava briga, sabe? Eu me divirto tanto, cara, com as críticas. Eu comprava briga. E aqui as pessoas criticam de tudo, do tamanho do fone de ouvido, tem gente que reclama do cenário, tem gente que reclama da mesa. Coisas que não tem nada a ver com... Então, inútil, né? O que vai mudar o fone de ouvido, sabe? Uma coisa assim. Mas, enfim. Mas eu adoro as críticas. E aí... Então, esse foi, vamos dizer, a primeira temporada, a gente aprendendo e compartilhando aprendizado. Não, deixa eu contar. Não. Tem uma, assim, aí eu comecei a lembrar, né? Teve um que falou assim, mas por que vocês deram o nome do filho de vocês de Domênico se vocês chamam de Dom? Eu falei, então por que a mãe do Beto não deu o nome deu o Roberto, né? Por que não deu o nome de Beto? Sabe umas coisas assim, você fala o nome Genial, da né? pessoa. Os caras pegam num... Mas eu acho que eles estão pensando, né? Como é que pensou nisso? Mas o que eu tava falando, né? O primeiro ano, então, foi a gente já estava aprendendo e compartilhou esse aprendizado com as pessoas. Aí, quando a gente mudou para a Europa, a gente percebeu que as pessoas têm o desejo de velejar lá, né? Mesmo quem não tem menor noção, mas quem está acostumado a ir para lá vê muito veleiro. Não, eu morro Nas de inveja das coisas boas de vocês, mas eu não quero pegar, né? Porque tem aquela história, né? Sim. As pessoas não veem a parte boa, mas não olham os tombos, né? E aí, lá, a gente percebeu que o mercado de vela para aluguel é muito desenvolvido. Então, a gente montou uma agência de charter
E a gente tem uma plataforma que está conectada com 9.000 barcos, que Tipo são de empresas. Tipo um Airbnb de barco, é isso? Exatamente. Tipo isso, Você não vai ter que comandar é. o barco. Se você não tem noção nenhuma de barco, você contrata um capitão, o capitão vai cuidar de tudo, então você não vai ter que olhar a previsão de tempo, nada disso. Isso. E você vai só curtir os lugares bonitos. Dá pra falar de valor ou não? Dá, sim. Você... Se eu quiser, eu e o Focas, a gente quer fazer um podcast lá num barco na Europa. É, Focas, você vai querer aprender... Quantos dias eu vou ter que ficar trancado com você nesse barco? Calma, não pensa nisso ainda. Vamos Quero lá. saber o seguinte, você vai querer aprender ou não? Você vai querer um capitão com um dorso bonito, com... Eu acho que eu gostaria de aprender ao mesmo tempo. Então. Mas você sempre acaba aprendendo, não tem como, né? Porque você tá ali naquele ambiente, então você tá vendo a pessoa comandar o barco, então você acaba se interessando, né? Tipo, pra que serve isso? Então você acaba aprendendo de um jeito ou de outro. E tem vários níveis de interesse, mas como que funciona, né, ali? Você tem barcos pequenos, né, de 38, 39 pés, até barco de 60, 70 pés, Uhum. que você pode alugar e tá ali no nosso sistema. O que muda lá na Europa muito? O mês que você vai. Né? Então, assim, tem a alta temporada, que é agosto, e aí você tem maio, por exemplo, que a gente já começa a alugar barco em abril, maio, e vai até outubro, novembro. O que muda? A temperatura, principalmente, ou não? Muda, tem mais vento, é mais frio, a água é mais fria, né? E agosto é muito cheio. Então, Tá. assim, agosto, por exemplo, a gente nem indica para brasileiro porque é muito quente, né? Maior parte do tempo a gente, por exemplo, fica dentro do barco durante a tarde, porque você não consegue sair na rua. Uhum. E é muito cheio e muito caro. Então, assim, quem vai é alemão. É porque tem isso, né? Você É. sai do barco, você vai num restaurante. Tá Se o cheio. restaurante em alta, ele é mais... Não, ele tá o cheio, barco é tá mais cheio, caro. a ancoragem tá cheia, você tem menos barcos, custa 3 vezes mais do que relacionado a maio, por exemplo. Então, assim, tem que ajustar. A gente recomenda brasileiro, por exemplo, um bom custo-benefício é maio e setembro, Uhum. né? Porque setembro a água ainda tá quente, né? Porque a água demora mais tempo para esfriar. E maio é um bom custo-benefício. Uhum. A ideia é fugir do julho e julho. Junho, não, E o- julho e agosto. E o que você recomenda? Uma semana? Então, aí o sistema lá deles é de sábado a sábado, Tá. você aluga o barco. Você entra no sábado à noite, aí você passa a semana toda, na sexta-feira você tem que voltar para a marina, mas você pode dormir no barco e sair sábado de manhã. Uhum. Né? Esse é o sistema padrão que tem todos, que foi formado ali na Europa. Né? E aí você pega, por exemplo, em maio, você consegue um barco pequeno por 1.000, 1.200 euros a semana toda, que cabe uns 2 casais, tranquilo. Que é... Vamos lá. É muito mais barato do que um hotel. Total, Muito muito mais. Muito mais. mais. Muito mais. E Óbvio você- que muda de cidade para cidade, mas um hotel, a diária do hotel é alta, né? Não, é mais barato, a gente já fez esse comparativo. Você tem a vantagem de você estar dentro da água e não na cidade. Então, assim, você vê a cidade de uma outra forma. Uhum. Você ancora na melhor praia. A gente, por exemplo, tem uma cena que a gente gravou, que a gente estava no lugar mais caro de Nice. Nice, né? Nice. Era Cap Ferrat. Em Capo Ferrat. Um dos lugares mais caros da Europa. É muito... Onde a gente estava mesmo? E a gente não gastou nada. Zero. E ali, assim, é o lugar onde tem a casa mais cara da Europa. Que, inclusive, era do Safra, um tempo atrás, e agora já foi vendida e tal. Mas é o lugar, assim, caríssimo. E a gente tava lá de graça, entendeu? Legal. E aí você tem que, imagina, essa semana você tem que comprar também a comida pro barco. Ou Sim, você... mas você compra em supermercado e você faz dentro do barco. A gente Entendi. sempre Já fica faz- muito mais caro, porque é muito mais barato. fica muito porque mais em conta. você comer fora na Europa é muito caro. Mas assim, a gente decidiu isso porque a gente se casou aqui no Brasil e aí a gente foi fazer um charter na Europa antes de comprar o barco, pra gente conhecer mesmo ali a navegação, porque até então, quando o Beto tinha ido e tudo mais pra viajar, a gente não tinha noção do veleiro lá na Europa. Então a gente foi pra Croácia e a gente passou uma semana fazendo esse charter. Uhum. E a gente gostou tanto, foi tão legal, a gente alugou um catamarã 42. Nossa, foi incrível. A gente comprou isso aqui, assim, ó, petiscos. Porque você planeja conforme o que você quer a viagem, né? Porque como é a sua casa, você não tá num hotel, você não tá no Airbnb e tudo mais, é sua casa ali, uma semana. Uhum. Você vê o que você quer. Então a gente fala assim, vamos fazer uma refeição fora.
todos os dias. Vamos comprar bastante queijo, ramon, Aí tudo. aí a cabeça de gordo que manda, né? E aí a gente fazia petiscos à noite com vinho. Compramos, sei lá, mais de, 20 garrafas de vinho e fazia isso à noite. E assim, por E exemplo, tem gente- nesse é. passeio que a gente faz, o barco, a gente monta um roteiro que a gente para algumas noites, o barco numa marina que é dentro da cidade. Uhum. Então você desce do barco, a mesa do restaurante está do lado ali. Porque são cidades onde a vida acontece ali à beira-mar, né? Então, Em volta das marinas, né? Muito como o mundo náutico no Mediterrâneo é muito forte desde, né? Foi Não, aí, ó, Cabo Ferrar. isso é Cabo Ferrar. E nossa, que lindo, né, cara? É. É cena de filme, né? então, e você vê, ó, as marinas, elas são no centro da cidade. Normalmente elas são o ponto mais importante da cidade, porque as cidades nasceram dos portos, né? É o mesmo lugar aí? É o mesmo lugar, e a Thaís vai mostrar que o nosso barco tá lá, ó, com um varalzão que a gente deixou no lugar mais caro, uns mega iates e não sei o que lá. E Ou a seja, gente só lá a lavando sua, roupa. Sua cueca É. amostra para os milionários. Exato. E então, assim, separa o barco de popa, né? De trás ali. Desceu do barco, tem o restaurante, tem a cidade, o mercado, né? E É muito legal. Acho que, assim, para quem já viajou de todas as maneiras, a gente pega muito esse público já satisfeito com viagem, que quer alguma coisa diferente. Não é o público que está indo pela primeira vez. Sim. Tem também, óbvio, que vai pela primeira vez. Sim, sim. Mas é alguém que quer mas alguma coisa uma experiência diferente. muito diferente, né? Agora, como é que você sabe o que pode e o que não pode? Porque assim, imagino que tem praia que você não pode, tem praia que pode, tem praia que para descer tem um lugar certo. então, aí tem a marina. carta náutica, né? E na carta explica, por exemplo, que marina que é de aluguel, qual que não é, onde é, como é que você faz, com quem que você fala. Mais ou menos. Tem outros aplicativos também que vieram surgindo, assim, tem um que até é bastante apoiador nosso, que é o Navire, que fala das ancoragens, com comentário de pessoas. Ah, aqui é bom, aqui é ruim, aqui balança, aqui tem não sei o que lá, aqui tem barulho de uma casa noturna que vai até as 3 da manhã. Uhum. Então, assim, mesmo tem esses comentários, aí você vai olhando aquilo e vai falando assim, eu quero ir para aquele lugar ou não. Então, assim, se é um barco de jovens, não sei o quê, uma ancoragem que tem uma casa noturna, vai ser ótimo. Barulho se é aquele cara quem vai que tá fazer são eles. final de semana, exato, se é aquele cara que final de semana quer ir descansar com a família, ele vai evitar aquele lugar. Mas também fala profundidade, o tipo de solo, então se é areia, se é pedra, se é grama, tudo Hoje isso. em dia a internet só veio para ajudar, né? Graças a Deus. Tem, lógico, como a gente disse, os velejadores raiz, que são, não, a internet não é boa, porque a carta náutica é falha, porque não sei o quê, mas a gente vive 100% conectado, a gente não olha a carta de papel, o que é um erro, porque deveríamos, mas hoje a internet é muito mais, tem muita confiança, então a gente usa o plotter online, a gente vê essas ancoragens tudo no aplicativo. A gente usa Google Maps também para dar uma olhada ali na área, ver se tem supermercado, porque às vezes assim, tá no, sei lá, faz 10 dias que a gente não vai no mercado. Não dá para comparar, mesmo que eu não conheça essa realidade. O Focas, que é mais velho que eu, lembra a época de que você viajava com um mapa, não lembra, Focas? Guia 4 Eu rodas, lembro né? de ver o pessoal fazendo isso, mas eu nunca consegui nem entender aquele... Guia Mas, 4 cara, mas rodas, eu né? lembro- Guia Michelin. Não, cara, eu lembro de pegar mapa. Você Sim, ia pra sim. Califórnia, você tinha um mapa que você comprava no posto de gasolina, porque você não era em qualquer lugar, porque você Sim, mas é engraçado abria o mapa isso. gigante no carro, porque era gigante mesmo, tinha que estudar para entender o mapa. Não, e é engraçado porque durante a nossa viagem a gente conhece várias pessoas, né? Quando vem esse charter, essa turma de charter fazer com a gente. E aí tem, né? Tem várias pessoas que são mais velhas. E aí tá lá com o livrinho. Thaís, você deu uma olhada no guia? Eu falei, putz, nem tem o guia daqui. Porque imagina se eu comprasse o guia de todos os lugares. Não dá. Então é só a internet. E isso que a Thaís falou é uma coisa interessante. Assim, nosso público, quando a gente pega no YouTube, assim, é 50 anos para cima. A maioria. Né? Tem, claro, um pouquinho mais, mas assim, 60% é de 50 anos para cima. E normalmente os nossos amigos falam, não seguem a gente, não entendem o que a gente está fazendo, que a gente largou as coisas, trabalho, tudo, mas eles vêm e falam assim, não sei porquê, mas meu pai segue vocês. Né? Então é uma Aqui a gente não sabe que a gente não tem amigos, né, Foca? Um ou dois ainda sobraram. Escuta, assim... Mas a gente também, viu?
o nosso ciclo de amizade diminuiu muito, É. né? Hoje a gente tem muito conhecidos, mas os amigos, os poucos e bons. Agora, deixa eu perguntar, a gente falou, eu queria falar do filho, né? Eu sei que o que eu tô falando fala mais sobre mim do que sobre vocês, tá? E tem muito preconceito, mas assim, eu como pai, eu não consigo imaginar eu botando minha filha pequena num barco, é inconcebível na minha cabeça. Eu te falo uma coisa que é inconcebível na minha cabeça. Você pôr sua filha no carro, no banco de trás da marginal. Eu acho muito mais perigoso hoje em dia, entendeu? Então, eu também acho, tá? Mas assim, mas vamos lá, por isso que eu falei, por isso que eu dei essa introdução. Eu fiquei quieta, porque, tipo... Por isso que eu dei essa introdução. Tem muito preconceito nisso, tem uma visão... Eu entendo tudo isso, mas ainda assim é mais forte que eu. Eu fico imaginando situações, sei lá, por exemplo, precisar num hospital. Você entende? Esses eu acho medos que não passou por vocês também? Durante a gravidez, eu acho que passou muito mais. Porque durante a gravidez, você não sabe nada, né? Totalmente... É a cega. Você não sabe o que vai vir, você não sabe como é que uma criança se comporta. Você não sabe nada. Então, durante a gravidez foi muito tenso, eu fiquei um pouco tensa, mas a gente já vive no barco, a gente já tem a experiência de viver no barco e ver o quanto é simples. Parece muito complicado, mas é simples. A gente tem muito menos problema do que a gente tem em terra. A gente fica muito menos doente do que a gente em terra. Então, foi indo, assim. E óbvio, todo mundo que assiste os vídeos ficam preocupados por nós, assim, por ele, pelo Domênico. Porque olha ele pendurado eu sei que tem uma visão do meu mundo, da minha bolha, entendeu? Mas não, ainda assim... A gente vivia isso. Mas o que eu vejo, primeira coisa, que até foi um dos motivos de só ter filho agora. Eu falei, eu só quero ter filho quando eu pudesse conviver com ele. Né? Porque quando eu estava em agência, não convivia. Não convive né? com eu ninguém, via as pessoas que tinham filho lá, tipo... Tinha gente que tinha que acordar o filho quando chegava para poder falar oi. O filho falar, esse é meu rosto, né? Eu não sei como tá agora, imagino que ainda seja complicado. A época que eu trabalhei, eu saí, acho que de agência bem antes do que você. Mas você não vivia. Não é questão de conviver com A ou com B, você não vive. E então, assim, o fato da gente conviver com o nosso filho 24 horas por dia já é uma coisa, acho que, boa para todo mundo. Porque a gente conhece... Nesse aspecto, vocês têm total razão. Porque assim, tem um trade-off aí que tem... Nesse aspecto, já muda tudo, né? Enche o saco um pouco, mas... não tem uma avó para deixar de vez em quando. Mas a gente foi vendo que, por exemplo, a gente primeiro viu... A gente foi o teste, né? A gente foi cobaia. Sim. Pô, se a gente ficar doente, aqui no Mediterrâneo a gente tá sempre em algum lugar. É diferente, a gente não conhece outros lugares, por isso a gente fica até com medo de ir pro Caribe, porque a gente sabe que lá não tem a mesma estrutura que a Europa tem. E lá você tem algumas questões, dependendo de onde você tá, em relação a roubo, Então, por isso né? é um dos motivos que a gente acabou ficando tranquilo na Europa, até para ter filho, pelo menos até ele... Você sabe que eu morei em Aruba, né? Nossa, não sério? Não sabia. Eu morei em Aruba. Caraca. Eu, sei lá, E aí, foi bom? Quando eu era muito novo, assim, essa história é maluca. Eu trabalhava num lugar de dia, aí arrumei emprego num lugar de noite, e aí depois arrumei emprego num lugar no final de semana. Então eu fiquei quase um mês sem dormir. Cacildes. E aí eu surtei. Aí depois você falou assim, a agência é tranquilo, então. Por isso que eu achava normal trabalhar 100 horas em agência. E aí um dia eu conheci um maluco que estava abrindo uma empresa em Aruba. Eu conheci o cara numa quinta, na terça-feira eu tava lá já. Fiquei um ano lá. Foi doido igual nós. Que delícia. Mas lá é diferente, né? Você tem diferente. Então. A gente já foi para lá, assim, você vê outra estrutura. Então, isso também lá na Europa deixou a gente tranquilo em relação a filho. Porque as cidades são pequenas, né, na Europa. A gente consegue fazer tudo a pé, praticamente. E todas as cidades praticamente têm uma marina ou um lugar de pescador e tal. Então, assim, pra gente chegar com o barco, ancorar e ir para um hospital, talvez a gente chegue mais rápido do que um trânsito em São Paulo aqui, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, muda um pouco a percepção das coisas. Mas, além disso, assim... É que as loucuras na cabeça do pai... A gente, nesses momentos, a gente só vê o pior, né? Não, a gente já pensa em Então, tudo. A criança, eu só vejo assim, o pior, você vê o barco, assim, você já imagina a criança caindo nesse mar e você não, perdendo a criança. não é nem isso, tipo... mas assim, eu fico imaginando, por exemplo, chegar num hospital, eu fico lembrando das vezes que, assim, tem uma época que o hospital é farmácia. Você vai sempre. Aqui, né?
aqui. Não, pelo menos a minha experiência com a minha filha, assim, teve uma época que você falava pra minha mãe assim, tava no hospital. O que aconteceu? Não, nada, tava no hospital lá. Por quê? Porque, sei lá, tava sempre no hospital. E eu fico imaginando chegar no hospital e ir no hospital na França. Que o mas cara na não hora fala da inglês direito. emergência. Não é a minha primeira língua. O do cara também é pior ainda. Mas assim, eu não sei, parece que é muito mais simples do jeito que a gente tá. A começar assim, teve um casal mais velho que teve um problema, lá na França, inclusive. Velejando, bateram numa pedra, a esposa caiu, quebrou o braço. Aí, você chama emergência, foram para uma marina, chegou lá, a ambulância já estava lá esperando eles, levou para o hospital, atendimento tudo perfeito, não sei o que e tal. E depois acompanhamento, não sei o que. Então acaba sendo uma coisa mais fácil. E tem esse negócio do mar, que eles têm um respeito por quem é do mar lá, que facilita tudo. Isso é interessante também, né? Entendeu? Porque você tem uma cultura lá. Não, aqui também, assim, por exemplo, vários lugares que a gente chegou aqui, a gente conheceu pessoas assim que a gente nunca iria conhecer. Tipo, do nada, por exemplo, a gente conheceu um cara conversando com ele, não, eu já fui presidente da TIM, sabe? E eu abrindo a casa dele pra gente, pode lavar roupa. É isso que eu queria saber, existe uma comunidade, né? Não, isso foi em Búzios, assim, um cara tinha um papagaio lá, eu falei, nossa, que lindo, o Frederico. E aí criou aí, o cara conversa vai, conversa vem, diretor da TIM, não sei o quê, porque... Presidente. Quando a gente saiu desse mundo de trabalho, você não quer mais saber o que você faz, tipo, quão bom você é, sabe? A gente tá ali light, a pessoa normalmente quando tá na casa de férias também, quando tá de férias, curtindo, também não quer saber o que a gente tá fazendo. Então, essa é uma discussão interessante, que assim, eu já tive uma discussão aqui nessa mesa já, quando a gente fala de inteligência artificial, etc e tal, e fala lá pra frente, quando as pessoas não tiverem mais emprego, muita gente hoje se entende como pessoa pelo que ela faz e não pelo que ela é, né? Então, se perguntar quem é você, o cara fala assim, eu sou engenheiro, eu sou médico do hospital tal, eu sou, sei lá, funcionário da empresa, eu sou presidente da empresa tal. É muito maluco isso, né? Porque a gente vai descobrir o que a pessoa depois de muito tempo. Tem pessoas que a gente vai conversando e você fala, caraca, o cara é foda, mas tipo, a gente foi descobrir muito depois. Mas a forma que recebe a gente, porque quando a gente fala assim, a gente mora no veleiro, o cara já fala, nossa, você quer tomar um banho? Quer dormir aqui hoje na nossa cama, tal? Não sei o quê. Quer um carro emprestado? Não sei o quê. Coisa que se um cara chegasse na porta da casa dele ali de carro, não sei o quê, não ia te dar nem água. Exato, entendeu? Então, assim, tem uma relação diferente, né? Isso tem quase que uma comunidade mesmo, sim, né? É muito legal, a gente é muito bem recebido nesse sentido, né? Escuta, queria voltar pro filho. Como vai ser agora os próximos anos? Você tem questões como socialização? Não, e até voltar, assim, para como a gente não teve medo, né? Que eu sempre falo, a internet ajuda muito. A gente olhou casais que tinham filhos e a gente viu também que é normal, assim, teoricamente, pra gente que já morava. Não, eu que tô errado, eu sei que eu tô errado, mas eu não consigo. Entendo, a minha cabeça. Eu entendo. Você quer ver? O Focas é pai. Focas, você consegue se ver com a tua filha num barco ou não? Eu acho que quem é de fora de São Paulo, da Europa, e olha a gente vivendo em São Paulo aqui com as taxas de algumas coisas, é tão chocante para eles que a gente viva em São Paulo, quanto pra gente que eles vivam num barco. Tá, mas você escutou a minha pergunta. Sim, eu acho que eu viveria assim num barco com a minha filha e com a minha esposa. Acho que eu teria essa experiência, acho que eu conseguiria segurar minha neura. É mesmo? Acho que Mas, a gente vindo pra cá hoje... Eu não esperava isso de você, cara. Você é um baita neurótico com a filhota, não é não? Extremamente. Mas a gente coloca, por exemplo, vai andar de bote, a gente coloca o colete. Olha lá, ele andando assim, tem a redinha. Tem gente que, nossa, manda várias mensagens. Vai cair, vai não sei o quê. E esse é o Mas dá uma puta aflição, vai. Mas sabe o que é o problema? Ele na rua, ele vai pro meio da rua, porque ele não tem a noção da cidade. E aí ele tem a noção do peixe, a noção que se ele cair, ele vai afundar, ele já tem total essa noção. Porque é o ambiente dele. Então, a criança, ela vai se adaptar conforme o ambiente. A criança se adapta muito melhor, E como é que vocês vão fazer nos próximos anos com socialização, com educação? Eu sei que também isso é muito bem resolvido, mas vocês pensam em continuar
As coisas vão ficando mais claras, assim, é aquela coisa, quando você engravida, você fala, você já começa a ver, assim, vai fazer intercâmbio, sabe? Uma coisa assim, com 15 anos. Esses dias eu filmei a Thaís já preocupada que o Domênico vai casar e vai sair de casa. Tipo, acabou de nascer. Então, quando você Mas você é que tá pra mãe é grávida- só perda, né, cara? Sai da barriga, né, tipo, vai pra escola. Eu já tô assim, quando ele vai começar a trabalhar? Mas Quero a alugar- gente... Já tá cabeça americana, né? Quero alugar o quarto dele. Mas as coisas vão encaminhando, é igual o trabalho. Quando você quer que dê certo, as coisas elas vão indo, vão se encaixando. Então agora a gente colocou ele na escola durante esse período que a gente vai ficar aqui, durante 4 meses. Já tá pegando todas as imunidades possíveis, porque ele Já saiu tá da lá. bolha, né? Lambendo os brinquedos. Saiu da bolha. E aí agora as crianças que moram em barco, normalmente, a gente sempre se baseia em pessoas que a gente Sim. né, admira. Elas curtem o verão, durante o inverno coloca em alguma escola lá na Aí você tem Europa socialização, você tem... e tudo mais. Então faz durante 6 meses o processo de boat schooling. Uhum. Faz Então, acho que isso a pandemia ajudou, né? hoje o homeschooling abriu, né, um campo de... Aqui no Brasil acho que não é permitido ainda, mas vocês podem educar ele por tem- outro país, né? Exato, a gente tem liberdade ali na Europa de colocar em qualquer lugar. Mas até lá também vai ter essa evolução. Ele tá com quanto muito rápido. tempo? Ele é Um muito ano e catatal 8, ainda. Ele é muito catatal ainda. E o que a gente pensa é assim, primeiro, até para escolher a escola aqui no Brasil, né? A gente, porque daí vem né, os outros pais, não, porque tem que pôr na escola tal, que é o metodologia não sei o quê, a escola não sei o que lá. A gente falou assim, que mais você acha que ele vai ter a mais do que a vida que ele tá tendo hoje? Entendeu? Mudando de país, mudando de cidade, o parquinho que ele vai todo dia é diferente. Então, assim, ele não tem aquela coisa, acostumei a brincar desse jeito. Ele tem que chegar lá e olha um parquinho totalmente diferente e tem que falar assim, como que eu brinco? Como que eu converso com essas tem pessoas? essa história da cultura que o Focas falou, né? Quer dizer, o peixe não vê a água, né? Então, a cultura de cada país é diferente e a cultura de vocês é essa agora, né? sim. Então, para ele vai ser estranho a outra realidade. E é legal, a gente já viu pais contando relato de filho que velejou durante o Brasil e tudo mais, que chega na escola, você tem a experiência na prática. Fala assim, no Nordeste chove. Não, peraí, não chove. Sabe aquelas coisas assim, de tá Chove na só prática. no final da tarde, porque todo dia às 4 da tarde, não sei o quê, quando o sol vem... Tá na prática, então Sim. aprende a geografia na prática, aprende A história tudo na Europa, prática. então, vai aprender tudo, né? Várias coisas que a gente vê, assim, na Europa é muito histórico, né? A gente tá navegando, a gente tá passando assim e fala, nossa, olha onde a gente tá passando. Olha onde a gente dormiu hoje. A gente parou numa ilha, Paul Ricard. Quem é Paul Ricard? Aí a gente foi ver ele que tem, da Fórmula 1, que fez várias coisas, da bebida e blá, blá, blá. Mas, assim, o tempo inteiro você tá absorvendo algum tipo de cultura por ali. Então, a vida dele vai ser absorver tudo que a gente tá proporcionando, né? Eu acho que ele vai viver na prática mesmo, entendeu? Eu acho maravilhoso, mas eu tenho essa coisa de que eu sei que eu tô errado, mas fico aquela coisa de, nossa, é muito Você tá maluco. no sistema. É muito maluco. A gente brinca isso, que você tá no sistema, mas é que a cidade, ela dá uma falsa sensação de segurança. A gente já viveu nisso. A né? gente De não segurança não só de... a gente não tem nenhuma segurança, mas é de a nossa assalto, realidade, tal, né? Não só de assalto, essas coisas, mas assim... Não, tudo. A gente se segurança, acostuma, sei lá, mendigo na rua. É horrível, exato. mas a gente se caleja, se Exato. acostuma, porque Mas senão você fica louco. vivendo ali no barco, a nossa realidade, por exemplo, vindo para cá, a gente passou aqui na Castelo, um monte de carro parado, né? Aquela coisa que eu estava acostumado, que eu pegava aquela Castelo toda sexta-feira para voltar para Sorocaba e tal. Passei assim, falei assim, puta, eu sempre pensava isso, mas agora tá muito pior para mim. Como alguém pode ficar 1 hora preso no carro desse jeito, entendeu? Ou como, enfim, todo o sistema, que tudo, você sai de casa, gasta dinheiro, não sei o que e tal. E a gente lá vive com, né, a gente tem uma vida dessa, a gente sempre abre no canal 1.200 euros por mês, tipo, porque a gente vive tranquilo. Não tem, assim, jantares, não sei o quê. Eu porque falo, na conversão, luxo, 7 mil. O que porque você faz com 7 mil São na Paulo, cidade? Porque o luxo de vocês, na verdade, é outro, né? viver. É a imagem, a é o vida, que vocês o têm. dia a dia. Muito do luxo de vocês é de graça. Total, exato. É né? a Tipo, pedrinha, vou a fazer água. snorkel numa água. A gente brinca às vezes assim, a pessoa vai lá, pega o melhor hotel com a melhor vista da praia para tirar uma foto do nosso barco lá ancorado. Ah, E a gente tá ali de graça e tira uma foto da cidade toda,
sem pagar nada, entendeu? E muitos dos custos que a gente tem hoje aqui, vocês não tem, né? Que a gente já falou, não tem aluguel, não tem nada. A gente foi IPTU, pra, não tem IPVA, pra não Capri, né? Que é, nossa, Capri, não sei o quê. A gente ficou 2 dias em Capri e a gente gastou, acho que 6 euros. Não, 10. 10 euros, que a gente pegou um bondinho pra subir e tomamos um sorvete lá. Quanto tempo, se eu quiser, sei lá, pegar Portugal para Itália, Ah, demora. Demora. mas o que demora? Não, você pode ir rápido, se você quiser, mas no desconforto, não sei o quê. Mas assim, a gente, por exemplo, a gente saiu, vamos dizer, a gente saiu em maio de Roma, perto de Roma, em Fiumicino, e a gente chegou em julho na divisa com a Espanha. Isso pingando, todo dia navegava um pouquinho. Quase todo dia. Cada A 2, gente- 3 dias. A gente navega, por exemplo, 3, 4, 5 horas por dia, às vezes umas pernas maiores, mas em média é isso aí. A gente ancora, fica 2 dias no lugar, 3 dias tal, começa a enjoar, navega no outro dia mais 3, 4, 5 horas. E o legal do velejar, porque assim, querendo ou não, 4, 5 horas é uma viagem. Só que uma viagem de carro você não tem o que fazer durante 4, 5 horas, né? E durante 4, 5 horas na sua casa, você tem o sofá, você tem a cama, você tem a cozinha. Então, durante essas horas, a gente sempre pega o horarinho da soneca do Domênico, porque daí também a gente nem precisa se preocupar com ele durante a navegação. Uhum. A gente almoça, tipo, é outra coisa, né? É uma porque viagem eu que não você encosto curte. no barco, assim, é muito pouco. Tem um É piloto um automático. ajuste e tal, mas é um piloto automático, regula a vela. Normalmente eu já sei mais ou menos a previsão do tempo que vai estar, né? E normalmente a gente está viajando. Uma pergunta idiota. Vocês não tem que ficar olhando para ver se não tem um barco na frente? Ou Ah, não, o Beto fica plantado lá fora o tempo inteiro. Fica olhando, mas assim, o barco ele vai devagar, ele vai tipo 10 km por hora. Não, tudo bem, mas Né? se você deitar 1 hora no sofá, Não teria tanto problema, porque quando você olha 10, 15, 20 milhas, que seria 3 horas de navegação, vamos dizer. uhum. Né? Então assim, você dá uma olhada, tipo, não tem nada, né? Aí você fica ali tranquilo, de vez em quando dá uma olhada. No lugares que é mais movimentado, você fica mais de olho. Claro, você fica A mais gente perto. também tem radar, que normalmente eu só uso à noite, Uhum. né? Então fica lá identificando outros barcos em volta, tem outros sistemas da IS, não sei o quê. Então dá pra ver. Quando a visibilidade tá boa, você enxerga muito longe. Até eu chegar naquele ponto que tá ali é 2, 3, 4 horas, entendeu? Às vezes tem uns navios rápidos que andam 3, 4 vezes mais rápido que a gente, que tem que ficar de olho. Tem navio grande, você tá falando. Navio grande e tal. Mas assim, não é nada que você tem que ficar tipo igual carro, entendeu? Não dá pra comparar. Escuta, conforto, tem alguma coisa que falta ou não? Tipo, chuveirada longa, não dá. Dá com dessalinizador, a gente tem um pequeno. Uhum. Mas quando a gente tá num ritmo de mais em marina tal, não sei o quê, a gente também toma chuveirada longa, né? Que muda o hábito também de Tudo bem, consumo mas de água. falta alguma coisa de conforto ou não? Não sei. O que que Falta falta? água. Tipo assim, Se tivesse... não falta, porque a gente já se acostumou, mas falasse assim, Thaís, o que você teria a mais, né? Exatamente. Que é o dessalinizador maior que a gente Maior. quer comprar, assim. Mas isso é uma coisa que dá pra vocês investirem mais pra Dá. frente. Tá. E talvez se eu tivesse um barco assim um pouquinho maior, não preciso de um barco maior, na verdade, eu não preciso. Mas se tivesse algum lugar que eu pudesse encaixar uma máquina de lavar assim automática, assim, porque a gente Lavar a louça ou roupa? tem. Não, roupa. Porque Lava onde hoje? Na mão, no tanque? Lá tem muitas daquelas você lava em terra. lavanderias self-service, Mas eu tenho uma pequenininha que pela Amazon, mas só que você tem que ficar ali, né? Você põe pra não sei o quê, depois você tem que torcer. Ela não funciona meio sozinha, ela gira sozinha, mas você tem que ficar ali comandando ela. Mas ajuda, quebra um galhão, assim, um galho gigante. Porque assim, se pensar numa casa, a gente tem geladeira, a gente tem fogão, a gente tem Tem micro-ondas, freezer. tem freezer, tem... Não, e tem muita casa, principalmente aqui em São Paulo, que você não tem espaço também para ter uma... Não tem nem espaço para ter Sim. Uma máquina, uma máquina. A gente tem... a nossa cama, por exemplo, é 2x2 de metro. Então, assim, é uma O cama chuveiro, grande. você levanta a mão, né? Você O lava a cabeça. nosso chuveiro é igual de casa, tipo, cai bastante água. O do barco pequeno, tanto que o barco pequeno foi uma adaptação mesmo para ver o que a gente queria no barco oficial, né? Onde a gente fosse gastar mais dinheiro. Porque o outro, você tinha que pegar um chuveirinho, tipo chuveirinho de chuveirinho mesmo. Então, você não conseguia lavar o outro braço, sabe? Porque um tava sempre segurando o chuveirinho. Então, não era confortável o jeito de tomar banho. Mas nesse é chuveiro normal, tudo água quente, água fria, tudo, assim. Não tem... A cama
perfeita. Talvez a gente colocaria um pillow top pra imagino ficar mais que macia. muitas coisas devem sentir falta, aí tem mais a ver com a cultura brasileira, né? De tipo, sei lá, comida brasileira, alguma coisa assim. Isso mas... total, assim, por exemplo, doce de leite. Toda Opa. vez que a gente vai pra. A gente vem pra Já tá na hora cá. de sobremesa ou não? Toda vez que a gente vem Sempre pra a cá, a hora da gente leva sobremesa. uns doces de leite pra lá. Eu vou na Né? Ambrosia antes. Ou as pessoas levam pra gente, né? Hoje o Beto comeu pastel, que tava com Hoje eu vontade de comi comer pastel. Pastel é bom. Né? Então, assim, desde que eu cheguei, eu tava falando, eu queria comer pastel, não sei o que e tal. Aí, Thaís, parmegiana, não sei Não o sei que. se você vai querer experimentar a Ambrosia, eu vou abrir o doce de leite também. Mas isso eu acho que é a mesma coisa que qualquer um que vai morar lá em terra também tem. Né? Você quer mais um garfo, uma colher? O que você quer? Não, eu tenho um garfinho aqui. Né? Então, assim, quem vai morar na Europa, em terra também tem a mesma coisa que a gente, assim. Então, acho que isso não é uma coisa Não te ofereci, específica. Põe um pouquinho pra mim. Nossa, tá muito bom. Beto. Opa, desculpa, raspei aí. Entendeu? O que vocês comem? Qual foi a comida mais maravilhosa que vocês comeram lá? A gente come muito a nossa comida. Ai, posso falar? Não, tem uma que eu De gosto. você eu não quero saber. Tem uma que a gente gosta, assim, tipo, ralezinha mesmo. A gente já, graças a Deus, também foi em vários restaurantes gostosos. Uhum. A pizza, lógico, a gente... Aonde? A pizza foi na Grécia. É mesmo? As duas comidas, na verdade, são na Grécia as que eu mais gostei. É mesmo? A pizza, a gente chegou num dia de chuva, assim, que foi quando já tava novembro, assim, a gente tava, tipo, pinto molhado, de galocha. E a Tava gente tinha na- acabado de chegar, a gente tava morrendo de fome, não tinha nada, assim. Eu falei, Beto, vamos... Eu vi que tem uma pizzaria que tá bem avaliada, porque a gente usa muito TripAdvisor. E Puta, lá funciona, né? funciona. E o TripAdvisor falou que tem uma bem legal e não sei o que, a gente andando naquelas ruelinhas, blá, blá, Doce blá. de leite com nozes, ó, Beto. Eu vou comer mais um pouco desse aqui. E Aí aí? a gente achou a pizzaria, aí a gente falou, vamos pedir uma, né, pra ver se é boa e tudo mais, né? Não estamos com tanta fome assim, Agora mas você pra vai ver eu sair- comendo. Quero doce, É mesmo? Doce, o Beto manda Não, ver. esse doce de leite com nozes tá muito bom. vou comer também. E Aí aí, a gente fala da pizza. pediu a pizza, putz, a gente deu aquela primeira mordida, a gente falou, meu pai do céu. Sabe, dá vontade de falar assim, obrigada. Porque depois da velejada, assim, Eu quero saber detalhes. Fininha, grossa. ela era tipo fininha, assim, aquela que você não... Era fininha, se desfazendo, mas aquela borda gorda napolitana maravilhosa. Puta merda. E aí a gente pediu a clássica, assim, mozzarella. Puta que delícia. Aí eu falei, moça, isso aqui tá maravilhoso. Incrível essa pizzaria. Ela falou, é porque meu marido é italiano, é de Nápoles, isso aqui. Deu, agora tá explicado. Porque até então na Grécia a gente não tinha comido uma pizza assim boa. tão... Eu tava com um chefe italiano aqui outro dia, eu falei que a pizza brasileira era melhor que a dele. Ele falou, nós vamos brigar. Então, ele tava certo, então? Depende, né? Depende do lugar. Mas essa foi excepcional, assim. É. Essa e aquela outra em Algueiro também, a gente comeu bem. Que era fermentação natural e É. tudo mais. Mas essa, assim, Agora tá rolando bastante em São Paulo isso. a Assim, fermentação é muito boa, né? Eu gosto bastante da massa. Natural e longa, né? e lá, na Grécia, você ia falar do pitagiros. Do pitagiros. O que é no- pitageiros? O churrasquinho grego. Churrasco grego. E aí, bom? Porque na 25 de março tem um monte, né? Dos Não, espetos mas aqui tem ali. uns bons. Ah, sim, com certeza. Tem nos restaurantes, a gente chegou a pedir. É que não vem exatamente Porque igual o lá, mas... o pita é o pão, né? É o e pão. o gyros é a carne que fica girando ali. Aí você E pode eles escolher. fazem tipo um cone, tipo um temaki, assim. Uhum. Mas, enfim, a gente comeu lá, Aí você gostou, pode uma escolher comida barata e Nossa, era R$2,50. Então era aquela coisa que a gente comia direto, assim. Porque vem o giro, você pode escolher a carne de porco ou a carne de frango. E aí, como ela fica girando ali, ela fica com sabor de gordura maravilhoso. É, isso que é melhor. É que nem o pastel aqui, né, cara? O É pastel tipo não é no óleo isso. novo que é bom. Maravilhoso. Aí vem com cebola roxa, vem aquele molinho que é tzatziki. Acho que é isso, que é com... É tipo uma maionese com pepino. Uhum. E que mais? Aí vem a batatinha frita assim em cima, é aquele cone maravilhoso. E era uma comidinha simples, mas era muito boa. Era muito boa. Nossa, que legal. né, e a gente Isso que é legal, né? É. Você conhecer tanta coisa. Não é só a vista, as comidas, é tanta coisa legal. E tinha um ex-chefe meu que falava para um outro, que falava assim, pô, você viajou o mundo inteiro, só que só no Hotel Hilton, né? É, você tem muita gente que faz isso, né? O cara vai viajar e o cara vai comer a comida do turista. É. E a gente tem uma coisa que, assim, a gente chega nos lugares que a gente não tem a menor ideia de onde a gente tá chegando. A gente vai pelo vento, Uhum. pela condição, né? Porque a gente olha sempre assim, aonde a gente vai dormir? Bom, tá vindo um vento de tal direção, a gente tem que dormir num lugar que seja protegido para esse vento. A gente olha a proximidade ali e fala, é ali.
Então a gente não escolhe porque alguém indicou, porque é o top 10, porque não sei o que lá. Aí a gente chega e normalmente é uma surpresa boa, assim, né? Eu gosto de fazer as duas coisas, assim, né? Tanto de fazer a viagem planejada, de saber onde... Porque Onde vai comer. É porque, assim, dependendo... Não, nem onde vai comer, mas assim, dependendo da cidade que você vai e pelo tempo que você fica, se você não planeja minimamente, você acaba perdendo Sim, sim. algumas coisas, É que a né? gente pode ficar o tempo que quiser, entendeu? Agora eu também gosto de fazer esse sem rumo, sabe? De escolhe perder. escolhe um bairro e assim, aonde eu vou almoçar? Aonde der vontade. É. Né? Teve Então você um- passa na frente, pô, aqui é bonitinho, não sei o que, vamos aqui. Sem o menor pudor de falar, puta, mas talvez daqui um quarteirão tenha um melhor. Não, é esse aqui que é o legal, entendeu? Teve um lugar, por exemplo, que a gente tava, que até virou nosso destino de charter, a gente leva as pessoas lá, quando a gente faz grupo de charter, que a gente tava velejando, e aí assim, eu tenho uma condição, quando eu tô contra o vento, um limite que eu posso andar contra o vento. E aí eu queria ir num lugar e é que essa condição não me deixava. Uhum. Aí eu falei assim, bom, não vou conseguir, quer dizer, para fazer isso ia dar muito mais trabalho, ia demorar mais tempo, ia ser mais cansativo. Falei, então deixa eu ver para onde, até onde eu posso ir. E aí, naquela condição ali, eu coloquei o barco, ele foi indo. Aí, olha, a cidadezinha e tal, tem essa aqui, é Prismoten, né? Prismoten, é. Aí, beleza, vamos nela. Chegamos lá, uma cidade que é inteira é uma ilhazinha, a cidade é montada nessa ilha, Nossa, que uma legal, marina cara. linda. É literalmente coisa de Né? filme, né? De É. filme, cenário de filme. A Croácia tá muito assim, A né? Croácia é muito sensacional. E tem cidades. É que assim, tem as famosinhas, né? Tipo, sei lá, Salsalito da vida. Mas acho que essas cidadezinhas pequenininhas é o verdadeiro charme, né? Não, E e tem nunca o umas- turista vai passar lá, porque às vezes não tem nem como chegar. Às vezes não tem nem como chegar. Mas às vezes a gente para nessas putas cidades, assim, por exemplo, essa da França, que é a Cap Ferrat. A gente parou de paraquedas ali. A gente ia pra Mônaco, mas aí a Foi a gente não mesma queria coisa. fazer PCR, Não, blá e blá a gente- blá. não queria fazer PCR e ali era o único... PCR. Porque para ir para Mônaco tava precisando pedir Tá. o teste. E a gente só tinha uma vacina ainda, tal, Tá. nessa época. E aí Como é que tá isso? Estão pedindo ainda ou não? Agora com a vacina, a Europa tá bem tranquila. E a gente Mas vocês tem têm que apresentar Tem. o certificado de Tem. vacina. Mas aí a gente pegou e falou, bom, nessa condição a gente tem que parar nesse lugar. É o único lugar que dá pra gente parar. Aí começamos a chegar, até no vídeo a Thaís vai falando assim, os mega iate e tal, aquelas coisas malucas, com ele ponto, e não sei o que. Aí a gente, estamos do lado de Mônaco, né? Faz sentido. Uhum. Aí a gente desceu na praia, uma praia assim, por exemplo, o quiosquezinho da praia ali, tinha uma cadeira, né, cheia de toalha, lembra? Aquelas 5 toalhas dobradas, uma puta cadeira. Não, ao chegar a gente já começa a perceber, né, do É. lugar. A gente falou, a gente não tá em qualquer lugar. Né? Aí começa a Google. Aí começa Cap Ferrat, uma das maiores cidades, nananã, nananã. Você fala, caraca, como que a gente veio parar? É muito legal isso, de você ir parar em... Legal. Então, assim, daí você vai vendo, mas foi da mesma forma. A gente caiu ali de paraquedas. É. As grandes, a gente sempre, as mais conhecidas ali do sul da França, a gente fez questão de parar. Uhum. Mesmo sabendo que a gente não ia... Não é a parada que a gente mais gostou na vida, mas você tem que passar por Cannes, Saint-Tropez, por todas tem essas... as Marselha mais e- famosinhas, né? Que são. Mas Cannes, por exemplo, né, que nossos amigos publicitários sempre estão lá. A gente foi, parou num lugar que são umas boias, né, que você pode parar o barco de graça. Então você pode ficar até uma semana lá de graça. A gente parou ali, foi de barco, de bote até uma marina, entramos, passeamos na cidade toda e a Thaís só comprou uma baguete, entendeu? Uhum. Então é uma outra visão, porque a gente olha assim e fala assim, tipo, um monte de loja, cara, não sei o que, não é pra nós, a gente não precisa mais. Não, e essa Não, coisa e do... vocês já passaram por um monte de outras, né? De muito similares, com coisas, sei lá. Mas, por exemplo, igual você que se perde, né? Vai em qualquer restaurante, às vezes durante a viagem e tudo mais. Como a gente vive isso todo dia, eu sempre uso o TripAdvisor. E quando a gente sai jantar... Agora com o Domênico a gente sai muito pouco, porque com criança as coisas ficam, né? Ah, Levar a criança a jantar é um caos. E não é aquela coisa que você põe no bebê conforto e depois sobe pra casa. Não, você tem que descer no bote, pegar o bote. Então, tem essa volta aqui. então é mais perrenguinho, querendo ou não. Mas a gente tava comentando esses dias que é mais fácil fazer isso do que no prédio que a gente tá morando agora, em Esperar o Sorocaba. elevador. Desce elevador com um monte de coisa, põe no carro. Tipo, o bote é mais rápido. É. Quando você vai pensar, é mais fácil. Você desceu do barco, desceu... Normalmente a gente para nos melhores lugares da cidade, né? Porque lá na Europa, né? Porque as marinas são
nesses lugares, então, assim, muito mais fácil. Mas não tem trânsito. a gente sai pouco, assim, a gente sai 2 vezes no mês, ou menos até. Então, eu sempre pesquiso bem o restaurante, porque a gente quer comer alguma coisa legal e boa para aproveitar essas 2 vezes. Exatamente. Vocês estão saindo 2 vezes, você não vai em qualquer lugar também, né? Mas a gente sempre acaba, tipo assim, pô, aqui em Taormina, na Sicília, tem o melhor canole. E o melhor canole é de tal lugar, daí a gente vai. E aí? É bom, Era tipo, bom. aqui tem o teve melhor aquela gelato que da Como que é? Itália. Ischila. Chila. A Thaís é boa dos nomes, eu esqueço. Mas é um lugar, a gente atravessou o Estreito de Messina, aí falaram pra nós, tem uma cidadezinha muito bonitinha do lado direito do Estreito de Messina. Vamos pra lá. A gente não sabia o que esperar lá. Nossa, a cidade era incrível. Ela tinha 2 lados, um lado era praia e o outro lado era tipo Veneza, assim, com as casas beirando o mar, assim, era lindo. E tinha a pesca do peixe-espada, que na verdade é meio que um marlin. Sei. E aí os caras ficam no topo e a gente via o dia inteiro. E aí eu falei, Beto, vamos comer o tal panini de peixe-espada, que era conhecido lá. Nossa, Cara, isso que é legal, né? era de comer de joelho. Era tipo um pão ciabatta. Um pão ciabatta com um filé de peixe regado assim no azeite. Acabou de ser pescado, né? Era bem básico. Bom, né? Era bem básico. Era tipo pão, o peixe, o azeite, Mas um oreganinho. Isso porque assim, é o melhor pão, é o melhor azeite, com o peixe, o cara Era pegou muito ali, Mas aí cara. você vê a diferença. Eu pesquisei e vi o melhor lugar desse panini. E custava, acho que, 8, 10 euros esse panini. E aí, no outro dia, por preguiça também, porque a gente achou uma delícia o pão. A gente falou assim, vamos comer nesse aqui mesmo. Daí você já come um outro panini que já não é o melhor da cidade, você vê a diferença. Você vê. Por uma economia de tipo 1 euro ou uma preguiça de andar até o lugar. Você vê a diferença. A gente vê uma coisa que a gente já curtiu? Não cai, vou experimentar agora. E o outro, a Ambrosia? O outro eu já comi bastante. os 2, mas bom, né, cara? Ele comeu metade do pote. Mas assim, quando esse que a gente comeu que não foi bom, o que ele era? No quiosque da praia, na frente da praia. Uhum. Então a gente já sabe que aquela coisa ali do turista, furada. Você sempre vai pra rua de trás. É Nunca caro vai, nunca e é compra. ruim, né? E aí é TripAdvisor, vai lá, acha o lugar, tal, ou alguma dica de alguém meio local, porque o canal ajuda essas coisas também, né? Imagino que você tem uma comunidade ali que também que viaja bastante, que conhece. E assim, a gente fazendo a Itália, por exemplo, tem muita gente aqui que tem familiar italiano. Então as pessoas mandavam assim, meu tio mora em tal lugar aí, não sei o que, se vocês precisarem de ajuda, não sei o que. Aí daqui a pouco o cara volta e fala assim, meu tio falou pra vocês comerem em tal lugar. Isso é legal demais, né? Então tem bastante coisa, né? Então a gente vai conhecendo que o local gosta e vai pesquisando. Essa conexão é legal demais, cara. Então você vê que é umas coisinhas simples, tipo um panini, mas pô... Mas esses são os melhores, Um cara. canole, um pitagiros, melhores. mas é maravilhoso. Porque a comida sofisticada mesmo, assim, que lá eles comem bastante os frutos do mar, né? O pescado. E você vê que eles são chatos, extremamente chatos em relação ao peixe, né? Tem que ser o peixe fresco. Não pode ser... Bom, é a vida dos caras ali, né? Nossa, eles são muito chatos. E não pode nem ser o peixe fresco que é daquelas fazendas subaquáticas e blá, blá, blá. Tem que ser o solto, porque daquele lugar já come ração, o gosto já muda. Então, eles são muito chatos para vinho, para azeite e para peixe. Mas é aquela preocupação, aquela maestria da qualidade, né, cara? E são bastante preocupados em relação a isso, assim, a gente vê a qualidade o europeu, da comida, assim, a qualidade da comida, eles dão muito valor para a comida, enfim, deve ser vários motivos históricos, mas o legal é que a gente tem essa oportunidade de comer, por exemplo, tanto na Itália quanto na França e tal, as regiões elas são fortes em alguma coisa. Então a gente falava assim, a gente queria comer o carbonara, aí falavam para nós, isso só em Roma. Tipo, até tem no restaurante. Sim, mas não é o... Mas não é assim, na Sardenha lá, que tinha... a frégola. Frégola, né? Então, assim, é na Sardenha. Que é tipo então a uma gente tem essa paella oportunidade com de ir no arroz, lugar e comer Sim. a comida forte da região. E a estrela do canal? O Google ou o Domênico? O cachorro. O Google Se bem que o Domênico vai roubar essa... Não, é que os dois se dão muito bem juntos, né? Então eles acabam conquistando, porque, pô, uma criança e um cachorro, um Golden Retriever, né? Então, o Golden ama água.
Ama. Ele aprendeu que ele não pode pular ou não? Ele Nunca pulou, Ele aprendeu desde sempre, assim. Agora ele já tá com 7 anos, então ele Se bem também que diminuiu quando vocês estão navegando, não dá pra pular, né? Ele não é, assim, ele não é bobo, né? Então, primeiro que ele nunca pulou sem um de nós estar na água. Isso nem, a gente nem ensina. olha pro Marco, né? Mas você acha que isso é um instinto ou não dele? Acho. Ele é meio preguiçoso, eu acho também. Assim. Não, é que pouco. Ele quando criança... Mas, filhotinho não dá, né, também. Mas assim, por exemplo, na praia é outra coisa. Na praia a gente não segura. Por exemplo, se a gente tá caminhando, a gente até passou por uma vergonha na França, que tinha uma placa gigantesca, não pode cachorro. A gente anda com ele solto, porque, putz, ele é muito tranquilo. Só que quando ele vê água, a gente não consegue controlar. Só que a gente não tinha visto a água ainda, mas ele já tinha. Pô, ele pegou, engatou primeira, foi embora. E eu... E a galera reclamou pra caramba, não? Tinha um monte ali que E aí era uma praia E aí, com regra, eles são chatinhos também, de né? velhinho São, e tal. eles são chatos. O que é Eles são ótimo, né? chatos, Mas... Sim. Aí eu pedi 1000 perdões, óbvio. Falei Ó, se quiser desculpa. uma colher tem aqui, tá? De boa. Mas ele é apaixonado por água, assim, praia, piscina, essas coisas assim a gente não consegue controlar. Mas isso é muito bom, assim, ter um cachorro que curte, né? Ele tá na mesma vibe que a gente. Ele curte a praia, ele curte o mar. E você vê o quanto ele gosta quando a gente vem pra cidade, que ele fica meio borocochô, sabe? Você vê na carinha dele, assim. A gente fala deprecão. Porque Deprecão. ele fica assim. Fica borocochô, Fica né? pensando assim, cadê minha praia? É porque lá ele tem, Como é que ele faz? cheiros. E pra fazer cocô xixi quando tá longe? Só fora do barco, em terra. Tá. Ele não faz no barco. A gente já chegou a ficar 48 horas navegando direto e ele não faz. A gente tem dó, mas assim, a gente já fez tudo. E a gente fala, Google pode fazer, a gente já pôs Quer fazer fralda. xixi na cama? Pode fazer xixi na cama. Não, mas é Ele dele, não quer né? fazer, Dele. não faz. A gente conversa, já trouxe mato, tem já gente, molhei tem o gente que não faz, muita gente aqui em São Paulo que não faz cocô fora de casa Sim. também. Sim, sim. Já molhei fraldinha, xixi de outro cachorro, já tentei de tudo. Mas- Ou seja, ele sabe, mas ele Mas não eu acho quer que ir. no caso dele, ele espera porque ele fala assim, nós vamos chegar num lugar que eu nunca vi na vida. Vou E eu cheirar quero fazer, tudo. vou cheirar tudo, quero fazer xixi em todos os lugares que eu puder, né? E fazer um Vou guardar meu xixi cocôzão pra um lugar gostoso, novo. olhando numa, né, Fica uma sonhando. paisagem bonita, não sei o quê. Então ele fica guardando. Mas a gente sai com ele no mínimo 2 vezes por dia No mínimo. e às vezes mais. Normalmente mais. Legal. Escuta, e da parte de conteúdo, vocês foram aprendendo na prática também, né? Que é o que a gente tá fazendo isso aqui. A gente não sabia fazer podcast. Eu já tinha feito 2 temporadas no UOL, fiz na Mas revista você foi um dos MIT. percussores do podcast, né? Cara, eu participei disso de uma coisa há muito tempo atrás, mas nunca fiz pra mas era aprender. outro formato também, né? Era outro Não formato, era outro tudo, mas... E os outros que eu fiz também, puta, era outro esquema, não tinha coisa de vídeo, essa coisa mais solta, né? No UOL tem um pouco mais engessado, Aham. enfim. Então nós estamos aprendendo aqui, né? Vocês também foram assim, né? De sentir o que gosta, o que não gosta, o que é legal, o que não é. O Beto faz a edição do vídeo e a gente sempre vai sentindo. A gente já sabe várias coisas, o que dá certo, né? No YouTube é fácil, assim, colocou foto de biquíni, não sei o quê, bomba. 200 mil views. Né? Colocou Mas tragédia. é o click-through, né? Que gera. É o byte, clique. Exato, a chamadinha. E você fica. E é ruim você vestir o biquíni ou não? Pra tirar essas fotos ou não? Não, é que os que eu coloquei não deu O audiência. bojo não tava bom. A audiência não rolou. Não gerou muito clique. Mas assim, no conteúdo, a gente começou de um jeito e foi evoluindo, né? Primeiro também a gente não tinha tanta imagem, a gente não sabia o que tinha que filmar, como que filmar e tal. Mas a gente foi criando um jeito. Então, por exemplo, normalmente a gente faz várias imagenzinhas de 10 segundos. Por quê? Não fica arquivo pesado, fica mais fácil de editar, porque eu preciso ser produtivo. E o ritmo um pouco mais legal. E o ritmo um pouco mais legal. E a gente só filma com um celular, praticamente. A gente tem uma GoPro, mas usa pouco, um drone também. E é celular 4K, hoje dá uma boa E qualidade. aí, cada um tem um celular. O drone faz umas imagens maravilhosas. O drone faz uma diferença. Fez uma gigante. diferença Muito, gigante. assim, chegar no lugar, o drone é matador. É porque eu acho que a pessoa tem a visão geral, né, da onde você tá. Até a gente mesmo, às vezes a gente voa o drone e vê coisas que no nosso olho a gente não consegue. Teve uma né? que eu lembro na Isola Delba que eu vi aquele supermercado
Voei com o drone, aí vi onde era o supermercado, estava aberto, se não tá. Então dá pra ver E aí também a isso, pessoa né? que tá assistindo, ela consegue se sintonizar, né? Fala assim, pô, o barco tá ali, então a saída tá ali. Porque daí quando eu tô fazendo a selfie, contando, a pessoa já tem uma visão... Isso que eu queria saber. Eu dou palestra há 300 anos. Dou entrevista há 300 anos. Já fiz o vídeo de diversas maneiras. Quando eu comecei a fazer o canal de YouTube, eu falar para uma tela preta ali, um buraquinho preto, eu tive que aprender a fazer isso, me soltar e tudo. Para vocês foi mais natural ou não? Porque hoje, quando eu olho os vídeos, eu não acompanho vocês desde o comecinho. Uhum. E quando eu olho o vídeo hoje, vocês estão super à vontade. Mais a Thaís, na verdade, né? todo mundo fala até que o Beto não aparece. Tudo bem, mas mas é o jeito dele, não é uma questão de... Sim, é total. E o pessoal... E o pessoal não entende, Não, mas tem muita gente, principalmente quem conhece a gente pessoalmente, já tem aquela familiarização, ou enfim, tem gente que entende o jeito do Beto, tem gente que não. Mas eu sempre fui de falar muito, sempre. Então, foi uma coisa meio tranquila eu fazer isso. Principalmente porque eu não estava indo pro ar no exato momento. Isso é muito... Ah, tá. Você tá gravando, então qualquer meleca você consegue editar, E eu consegue sou o contrário. tirar. No ao vivo, assim, eu acho que eu vou Se solta toda. mais tranquilo. eu já... E aí no gravado eu fico pensando assim, não, melhor falar de novo. Não, melhor eu corrigir isso. Não, melhor não sei o quê. daí ele fica uma autocrítica gigante, daí no fim ele não grava nada, porque ele fica toda hora se corrigindo. Mas você já tá mais solto, não tá? Assim, no começo eu até falava mais. Só que eu percebi no vídeo o seguinte. A Thaís, quando ela vai descrever alguma coisa, ela é muito mais detalhista, né? Sim. Minha mãe me liga e fala, e aí, como que tá? Eu falo, tá bom, tá legal. Ok. Aí ela, deixa eu falar com a Thaís. Aí fica meia hora com a Thaís no telefone Mulher, falando. gente. Então, eu percebi assim, deixa a Thaís falar, até porque o ambiente de vela é mais masculino ainda, não sei o quê, então deixa uma mulher tá participando, não sei o quê. Muitas mulheres entram em contato com a gente que querem velejar por conta da Thaís, porque vê que ela tá de unha feita, cabelo feito, não sei o quê, porque a visão que tem da velejadora é que tem que, enfim, ser quase como um homem, e tem algumas que não querem. Mas acho que isso vem também do homem, né? Vocês estavam falando do velejador raiz, acho que tem um pouco do estigma como um todo, né? De que barco é aquela coisa mais rústica. Tem mais... alguns casais que a mulher fala, eu não vou no barco porque meu marido não deixa eu fazer nada, não deixa eu pôr um quadrinho, não deixa eu usar o secador de cabelo, não sei o que, tal. E a gente até tenta mostrar o oposto isso. Mas no conteúdo eu percebi isso, assim, ela descreve melhor as cenas, mesmo coisas técnicas, né? Eu falo pra ela, o vento tá de tanto, não sei o que lá. Aí quando ela coloca no vídeo, fica uma coisa mais detalhista, né? Então, eu deixei... a gente intercala. Ela aparece e conta as coisas. E o que ela esqueceu ou que não dá conexão, eu narro. Entendi. Depois na edição. Então, você fazendo a locução off, dá uma liga, né? Isso, dúvida, eu uso isso. Normalmente, ultimamente, eu não tô precisando mais, porque ela conta tudo. Tem excesso de conteúdo, mas foi... entendeu? E assim, ainda vai mudar também, né? A gente começou sentando os dois de frente pra câmera contando. Porque essa semana a gente fez isso. E aí eu achava muito chato. Eu falava, Beto, eu acho isso muito chato. Não é possível que alguém goste de assistir isso. Mas pra edição ficava fácil, né? Porque a gente contava tudo, Sim. depois eu colocava imagem, acabou. Eu achava um porre ter que sentar 1 hora lá, gravar pra câmera, não achava dinâmico, enfim. Aí a gente foi... Mas faz parte do aprendizado, né, Thaís? Sim, foi o primeiro, né, o começo do vídeo. Aí a gente foi começar a gravar assim, e vai mudando o tempo inteiro. Antes o Beto falava mudando. mais. Sim, exato, não é o padrão final. Ainda tem muita coisa aí que a gente quer mudar. Vocês estão entrando nas outras plataformas, no TikTok, essas coisas? Como é que vocês estão olhando pra isso? Não dá conta. Nem o Instagram A gente não dá conta. E assim, eu sou aquela pessoa que não gosta de ficar gravando stories, assim, que é o que eu falei, o ao vivo ainda... E não dá tempo, porque o Instagram tem que ser rápido. A partir do momento que você postou, as pessoas já respondem. E aí, nisso, eu tô fazendo janta, eu tô lavando roupa, é 1000 coisas que eu não dou conta. Então, eu falo assim, às vezes é melhor deixar quieto. A gente posta foto. O pessoal gosta ainda desse negócio, nosso público mais antigo gosta da foto, de falar um pouco da vida ali naquela foto. E é o que basta. Não faz sentido. É que assim, talvez da maneira como vocês estão hoje ganhando dinheiro, talvez não faça tanto sentido, mas
o conteúdo que vocês geram daria para colocar alguém à distância para gerar um conteúdo. Então, Eu sei que o ideal é você fazer para o Instagram, para o TikTok, mas daria para fazer uma adaptação de algumas coisas. daria. É a nossa luta, na verdade. A gente, o que entra ainda, a receita ainda não é muito grande. É porque a gente dividiu um pouco a receita. Assim, o YouTube dá muito pouco. Tipo $200 por semana. Mas para todo mundo, assim, cara. uma Mesmo porcaria. para quem tem muita visualização. Então isso a gente reinveste ali, faz uma divulgação, paga as músicas paga a e música, tal. paga isso aí. Isso que eu queria perguntar. Como é que vocês estão fazendo com música? Porque tem muita música. Mas a gente usa o Epidemic Sound. Então vocês assinam. Sim, assina o serviço, aí música à vontade e tal. Então, e quem escolhe a música? Eu. Beto. Cara, Beto, a edição é 100%. Porque isso é uma coisa que eu sofreria muito, sabia? Mas eu tive um período de DJ e tal, então assim, eu sempre gostei de umas músicas, principalmente relacionar com imagem. Nossa, é impressionante, porque, tipo assim, na música tá assim, close the door, e aí ele acha uma cena fechando a porta, sabe? Eu falo, Beto, como é que você conseguiu achar isso no meio de um vídeo de barco, achar uma cena fechando a porta, sabe? Mas isso acaba dando ritmo, né? E a emoção que quer dar ali no vídeo e tal. E daí eu tava falando da parte financeira. A gente tem os apoios, que o nosso sonho é que esses apoios banquem tudo isso relacionado à produção. Uhum. Então, assim, que a gente consiga pagar um editor, porque eu perco hoje, né? Eu gasto 2 dias ali editando no mínimo, vídeo. né? Cara, de uma semana de 7. As pessoas acham que não dá trabalho. Sim, Dá um baita trabalho. Muita gente acha que não dá. É um baita trabalho. Então, assim... Mesmo isso aqui, cara, sentar na mesa aqui, que as pessoas... puta, é só sentar e conversar. Não é. Não. E, então, assim, né, são 2 dias focado nisso. Que se tivesse um editor, era 2 dias a mais fazendo conteúdo. Né? Porque como que a gente faz conteúdo? Normalmente eu filmo a Thaís, ou eu filmo imagens, Mas ou voo o drone. Vamos conversar depois, porque o que eu tenho visto hoje? Tem toda uma geração nova que tá olhando hoje para essa geração de conteúdo como uma maneira de vencer na vida. Eu acho que os satélites, né, os profissionais satélites. Entendeu? Então tem gente hoje que o cara às vezes não tem uma carreira ou não consegue fazer grana no mercado, entre aspas, tradicional, e está começando. O podcast é um dos ecossistemas que eu acho que está colaborando com isso. Então tem pessoas muito interessantes hoje que estão aprendendo. E aí tem um custo acessível, porque estão aprendendo, estão experimentando, e pode ser legal, cara. A gente está conversando com o editor, estou testando e tal, mas é aquela coisa, né? O cara está aprendendo e a gente está num outro ritmo. Essa transmissão aí de aprendizado, né? Essa transferência de aprendizado, ela hoje dá mais trabalho do que eu pegar e fazer. Mas aí eu acho que é um investimento... uma coisa de gestão, de longo prazo. É um investimento de vocês, porque assim... Sim. Você não vai achar... Mesmo que você pegue um profissional super redondinho... Não vai. Claro, não vai ficar do jeito que você quer, É igual entendeu? relacionamento, não vai bater de primeira. Exatamente. Né? Então acho que a gente está trabalhando nisso, mas se a gente quisesse fazer uma coisa grande mesmo, a gente precisa do editor, precisa de um cara de gestão de redes sociais, alguém que responda, porque a gente não dá conta de responder todo mundo. A gente quer responder todo mundo, mas não dá. É muita mensagem. E aquela que a Thaís, que normalmente responde, ela fala, o problema é que se você responde, a pessoa responde de novo. Então é uma conversa. É uma conversa, né? Não é carta de editora de revista, né? E aí é pior ainda, né? Então o negócio vai crescendo. Então a gente quer também alguém que fique postando nas redes sociais o conteúdo e tal. Que alimente, O que vocês usam hoje para conversar com essa galera? Telegram, Discord ou o próprio YouTube? A gente focou assim, apoiadores, tem um grupo de WhatsApp que a gente tá lá e assim, virou família. Então tem quase 200 pessoas ali que estão acompanhando o dia a dia e a gente posta tudo. O Domênico tá doente, estamos aqui. Já falamos que a gente vinha para cá e tudo mais, 24 horas, porque virou amigo, é uma relação muito próxima que a gente tem com eles. Muitos a gente já conhece pessoalmente, então fica ainda mais próximo, uma dinâmica delícia, assim, de conversar. É super gostoso. E a gente divide problemas também, porque, putz, às vezes tem coisa que eu não conto nem para minha mãe, mas que eles que estão ali vivendo o tempo inteiro a nossa dinâmica...
fala, não, vamos resolver isso, galera, vamos fazer isso, nananã. Então eles abraçam a gente como família mesmo, é Isso muito é bom. gostoso demais, né? Então tem isso, assim. E quando. Só desculpa te interromper. E quando eu perco, quem responde sou eu normalmente. O Beto fica bastante no WhatsApp, porque como ele tem mais tempo ali no celular, Vai ficar nos grupos que a gente sabe. ele fica só nos grupos. O Beto é uma pessoa de contatos, assim, online. Ele fica o dia inteiro, assim. E ele tem essa paciência do WhatsApp, dos contatos. Eu tenho zero. Então ele fica alimentando bastante o nosso grupo do WhatsApp e todas Legal. as pessoas. E eu, quando tenho tempo para responder, eu foco só no YouTube mesmo. Tá. Quando eu posto no Instagram, eu não respondo. Eu foco no YouTube, que é onde vem a nossa receita e é onde o nosso... Tem mais de 60 mil inscritos, quase 70 mil inscritos no YouTube. Então, a gente foca lá. Porque no Instagram é, tipo, 20 mil. Então... E aí, além do nosso grupo, eu participo de outros, né? Por exemplo, um deles que é o Faça Você Mesmo, que pra mim foi... Do it yourself. Foi o... Você já brincou com impressora 3D ali no barco ou não? Nossa, o Beto Não, morre de no vontade. barco não. Eu já até comentei com você de que queria fazer algumas coisas, mas Então, mas você conseguiu, eu lembro que a gente conversou, você conseguiu achar alguém que tá usando ou não? eu vejo assim, meio distante, né? Ninguém A muito gente- do Brasil que A tá gente, fazendo. não, desculpa, no Brasil a gente foi em um evento, lembra daqueles jovens da faculdade de Ah, sim, de verdade. engenharia, De acho? um evento, uma corrida de barco de painel solar, de Uhum. barco solar. E aí eles tinham feito hélice em 3D, Eles fizeram várias coisinhas em impressora, isso assim, mesmo. foi bem bacana, Porque algumas eu sei que peças peças. em 3D A e gente tal. conversou e você me contou que tem alguns casos que às vezes quebram uma pecinha e que não tem. e que não tem, ou vai demorar muito para achar, o ou pior, você vai ter que comprar um conjunto inteiro que é uma fortuna. O que eu vejo fornecedor no eBay, assim, que produz essas peças em 3D, elas custam muito mais do que uma peça original, mas às vezes é o único cara que tem, né? Então, isso eu já cheguei a ver. Mas esse grupo de Faça Você Mesmo, por exemplo, foi o que me ajudou em toda a parte de manutenção do barco. É, porque você vai ter que aprender, você tem que aprender no motor, você tem que aprender Aprendi tem que tudo, aprender aprendi na tudo. máquina de água, você Não, tem que aprender assim, Só esse ano, por exemplo, eu pintei o fundo do barco, né? Troquei no snorkel mesmo, você fez não, isso ou não? você tira da água, Tira da água lixei. e para limpar, você Pintei. também tem que tirar da água ou não? Você Dá pra mergulhar. Normalmente eu mergulho, passo vai no pulmão É mesmo? pano, vai no Vai pulmão. no pulmão. Mas passa um Depois pano. ele tal. volta e ele pega uma colherada dessa de Aí doce tem de que ter o leite. doce de leite, porque daí volta tem que tomar Ele fala, uns eu doces. só vou se tiver doce de leite. Exato. bom. Mas assim, ó, eu aprendi motor diesel. Tipo, o meu motor eu faço quase 100% das coisas ali. Toda instalação elétrica do barco. Então eu posto lá, normalmente tem um cara que é muito ferrado nisso, outro cara que é sempre ferrado tem um que naquilo ajuda, e tal. né? Essa é a sagrada da internet, cara. Então, assim, foi um divisor de água. Ou até mesmo quando vai um fornecedor lá que você contrata, o cara vem, te joga uma conversa, eu jogo lá. Os caras, não é isso, não sei o quê. O cara tá te roubando, fala pra ele disso. Fala pra ele. Exato. Então, assim, tipo, ajuda muito, né? E acho que esse negócio dos grupos, das comunidades que tem em volta ali da vela, ajudaram bastante. Legal. Focas, tem alguma pergunta, querido? Eu fiquei com uma curiosidade. Eu queria saber se um dia no barco ele é mais cansativo ou menos cansativo do que um dia na cidade aqui. Nossa, uma boa pergunta. Olha, essa é aquela parte do que todo mundo pergunta, o que você faz? Cara, é tanta coisa, porque você não tem funcionária, você não tem ninguém que faça as coisas, você não tem um mecânico. Então, assim, sempre tem coisa pra fazer, sempre, sempre. Só que tem uma coisa diferente, você é dono do seu tempo, então você pode administrar isso. Então, tem dias que você fala assim, eu não vou fazer porra nenhuma. Você faz porra nenhuma. Então, é mais cansativo pelo ambiente, assim, pelo sol, pelo vento, por você estar sempre seguro por uma âncora. Isso te deixa, às vezes, meio... Você fala, pô, tem uma âncora me segurando, né? Não é um tijolo. Então, é mais essa parte mental mesmo, às vezes, do que a física. Quando é a física daí arregaça também. Também é um crossfit. Mas, Thaís, vocês têm sábado e domingo ou não? Ou não existe isso pra vocês? Existe. Não, existe. Existe. Existe sim. A gente fala que todo dia é domingo. Não, mas existe. Não vem com essa, não. Porque antes o Beto editava de domingo. Não, tudo bem. E aí, normalmente, é aquele dia Mas que isso você liga... é trauma que você traz da cidade. Não, você liga pra família, a família tá fazendo churrasco, tá todo mundo se encontrando e o Beto tava Não, trabalhando. Mas tudo bem, mas assim... Ela não entendeu. Se eu ligar pra vocês num dia qualquer e perguntar que dia da semana é, vocês sabem? Não.
Não sabe. Eu já não sei aqui em São Paulo, tá? A gente sabe assim. A gente não sabe. Segunda-feira que a gente tem que publicar o vídeo. A gente e às não vezes a gente sabe- esquece. A gente não sabe, tipo, terça, quarta, quinta, sexta. Aí depois a gente já começa a saber mais ou menos. Por causa do vídeo, Na é. sexta, mais ou menos, a gente já começa a se encaixar. Por conta da edição e porque segunda-feira a gente posta o vídeo. Mas pra vocês não faz assim. Vocês sabem que aquela data é do postar do vídeo, mas pra vocês a segunda ela é igual a sábado e domingo. Sim. Na prática. Assim, eu lavo é. roupa no domingo, tipo... É. não E, tem por uma- exemplo, a Thaís outro dia mandou mensagem pra médica, né? Era Putz, era, acho sábado, que um feriado. domingo, Não, sabe? fora que até o fuso deve ser diferente, É, né? sim, Tem tem o o Eu fuso. espero, daí eu esperei pra mandar mensagem e depois eu vi que eu tinha cometido o erro de mandar num prolongado, assim, É. num feriadão. Então, assim, a gente não percebe. Às vezes eu tô conversando com alguém assim, tipo, vamos no banco pagar. Aí a gente fala, puta, é domingo. Tipo, não muda nada, não tem essa coisa. Amanhã é segunda-feira, a gente tem que trabalhar. Tipo, não tem. Tanto que o velejador brinca, né? Que todo dia é domingo. É que domingo que é hoje. Que domingo é hoje, né? Que é a brincadeira que faz. E que eu acho, assim, em relação à cidade, parece que é muito mais fácil o nosso dia a dia lá. Então, assim, a gente tem que sair com o cachorro. Pô, É que já a tem... gente sai, pega o bote, chega numa praia, desce, dá uma volta, não sei o que, o cachorro faz xixi, né? Por ali mesmo. Domênico brinca um pouco, não sei o que, a gente volta. Aí aqui, que a gente tá em Sorocaba agora. Aí vamos sair de manhã. Aí pega, desce. Aí não tem uma praça perto. É, porque Aí aqui você tem que pega o carro. decidir, né? Tem que onde Pega eu o vou, carro, qual como é que praça eu- a gente vai? Vamos na praça tal. Aí chega na praça tal, o cachorro não sei o que, daí o cachorro se suja, aí tem que pôr no e carro. tem toda a parte da paisagem, né? Por exemplo, pegar o bote é como se pegasse um carro, mas você tá sempre numa paisagem diferente. Não tem então, trânsito, farol. é uma delícia estar ali É olhando lindo, o mar, é gostoso. diferente, é um lugar diferente. Aí fala, mas em dia de chuva, com vento, com mar, não sei o que lá, tal. Ah, mas isso eu ia perguntar. É mais deprê a chuva no barco, não é? Não, o Aqui é mais inverno, deprê. o inverno que a gente pegou É, lá o na inverno é Grécia, que foi o que traumatizou, foi deprê. E assim, a gente tinha que sair com o Google. Então dava 4 horas da tarde, tava noite, e a gente tinha que sair tipo umas 7, tava breu já, e muitas vezes ventando, então chegava a ser perigoso, porque você tinha que pegar o botinho, se aquele botinho falha, já era, E né? Você de noite, né, cara? Tanto que daí o Beto ia, quando tava ventando muito, o Beto ia e eu ficava no barco olhando, porque se alguma coisa acontecesse, eu chamava a rádio. Então foi um período, assim, que é tenso. Sei. Mas normalmente verão, putz, sol desce 9 horas da noite, então você vai curtindo, você vai vendo os outros Tem isso, né? barcos. Lá os dias duram muito, né, Muito, cara? muito. Muito, não acaba. Não acaba. Teve Pior. o maior dia do ano, que acho que é em junho, que é quando começa o verão, é 18 horas de sol. Cara, Você fala, o que você faz com 18 horas de sol? Nas férias é maravilhoso isso. Não, então- e assim, aí a gente vai fazendo. Eu acho que você consegue fazer mais coisas, até porque nossa vida é no barco. Então, raramente a gente tem que sair do barco e fazer alguma coisa. Tipo, tudo que a gente faz é ali. Então, assim, não tem tempo perdido em trânsito, né, vai entrar em algum lugar, tem que dar documento, não sei o que. Tipo, tudo demora. Uhum. Né, e a gente percebe que lá não. E exceto, assim, dias que a gente tira o dia pra fazer coisas na cidade. Mas é tudo muito gostoso, assim. É. Putz, a gente tá muito feliz com essa vida. Que legal. É gostoso, a gente vai lavar roupa junto, porque vira um evento, sabe? Hoje é dia de lavar roupa. E vai todo mundo pra Não, lavanderia. porque até isso, né, cara? Você vai lavar roupa numa cidade que você tá 2 dias. Exato, então tudo é novidade. Tudo é né? novidade. E aí, pô, vamos no Chegar até o lugar que supermercado. lava roupa é legal. Vamos no supermercado, vai todo mundo. Só não vai Claro, o Google todo- normalmente no Supermercado supermercado. em cidade diferente é sempre legal. Não, e e muda de país também. É, não, e assim, é tudo diferente, né? Porque os hábitos de consumo, tudo. Então, ver os produtos, é tudo legal. Comenta um pouco é isso, assim, como que é o nosso dia? A gente chegou, ancorou num lugar diferente, né? Aí, se ancorou, tal, estamos seguro, estamos, vamos descer. Aí é praticamente como se a gente estivesse chegando num lugar novo. Né? É muito Aí gostoso. a gente olha para um lado, para o outro, tá, vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para frente, né? O que a gente vai fazer aqui mesmo? Quem manda? Mercado, não sei o quê. É o Google? Ou é a Thaís? É o Google que manda. Na real mesmo, quem manda é o Google. Porque assim, a gente tem essa obrigação. Porque quem ama, cuida. Então a gente, né, decidiu levar o cachorro, porque ele já existia. A gente não ia deixar ele pra trás Ah, de eu não jeito nenhum. sabia. Ele já existia. Já. E aí todo mundo fala, pô, uma loucura. Querendo ou não, é um Golden dentro de um barco, né? Ele tem suas necessidades físicas, assim, de sair, de viver. Não é um cachorrinho pequenininho De que você enfia cheirar, na tal, bolsa. Então... Mas aí acho que, Thaís, te interrompendo,
eu acho que aí nesse aspecto é exatamente o que vocês falaram, porque assim, na cidade, por mais que você saia para passear todo dia, eu acho que é muito pior ele viver num apartamento Sim, sim. do que num barco. Em Tanto que o Pinheiros pessoal que a gente fala. vivia, que dava uma volta no quarteirão, acho que É. todo dia. No começo criticaram bastante, depois de tanto eu dar porrada no pessoal, o pessoal parou com isso, porque o pessoal falou assim, vocês trancaram o cachorro dentro de um barco. Eu falo, não, a gente estava trancado dentro de um apartamento. Não, Agora ele exatamente. tem- E a voltinha que você dá na cidade é muito maior do que a voltinha que você dá no quarteirão. Então, e aí é isso. E ele vem E ele que primeiro... manda. Ele que manda. A E gente tem fala que ele é o muitos- patrão. É, e tem muitos lugares que, principalmente julho e agosto, as praias ficam muito cheias. Então a gente tem que sair antes, com ele bem antes do movimento, ou bem depois do movimento, ou encontrar um lugar que a gente possa parar e ele poder descer. Então a vida realmente é em volta dele. Porque ou você pega o SUP, por exemplo, a gente usa bastante quando não pode o bote entrar na praia, mas é tudo por conta dele, porque ele tem essa necessidade Ele de tá sair. com quantos anos? 7. Legal. Então é ele que manda. E aí tem isso, todo lugar que a gente para, a gente tem que estudar a logística, tipo, pode de bote, pode de SUP, pode cachorro. Então, pode ir a nado o cachorro, já chegou a lugares que não podia ir com o bote, eu fui a nado com ele. Ele vai nadando Legal. atrás de mim e vai. E a gente fala que ele é o patrão porque normalmente, né? Ele Ele que entra manda. no bote, daí vai, aí a água tá fria, eu pulo na água pra atracar o bote na praia. Aí pode ir Google, vai lá, faz o seu xixi, tá chovendo. Aí só falta eu ir com o guarda-chuvinha assim pra ele não se Não se molhar. molhar, Genial. mas ele tem capa de chuva, tem É. tudo. Genial. Gente, adorei. Espero que vocês tenham gostado. Ai, muito obrigada, Foi foi ótimo. O ótimo, papo da adorei. comida. A comida Adorei. também é Muito excelente. bom. Tava tudo muito bom. Espero que vocês voltem no ano que vem, quando vocês voltarem de novo pro Brasil. Quando vocês voltam pro barco agora? Em março. Em março. Março. Legal. E o nosso barco, ele ficou em Melilla, que é uma coisa que é? a gente descobriu. O Beto, ele ama falar isso, É. porque ele, assim, ele amou Não, descobrir é isso. muito doido isso. Melilla é uma cidade autônoma da Espanha que fica no meio do Marrocos. Legal. E toda murada, cercada, tipo, aqueles muros que o Trump queria fazer, Uhum. eles fizeram ali. É Então, a África, é. É uma bem isolado assim e tal. E a gente deixou o barco lá porque é 1/3 do valor, porque normalmente o europeu não quer ir pra lá, pra África e tal, não sei o quê, Sim. né? E aí até falaram isso pra gente, a gente falou assim, mas a gente é brasileiro. Não, e a gente ficou lá com é medo. tranquilo Eu pra falei nós. assim, Não tá fácil. eu falei assim, pô, mas é seguro? Não, é totalmente seguro. Eu falei, então se é seguro, por que vocês não vão, sabe? É. Não, porque é a África, mas é seguro? É, então por que vocês não vão? Porque é Esse- África, esse é o sabe? parâmetro, Não, né, e uma- quando a gente- Mega cidade, toda bancada pelo governo, os prédios bonitos, todo foi uma surpresa, assim, o É. barco tá lá. O barco tá lá, belezinha, tudo certo com ele. Muito bom. Obrigado. Obrigada a você, foi ótimo. E para quem ficou até aqui, muito obrigado. Já sabe, like, compartilha, Isso manda é para os importante. amigos. Quero que vocês compartilhem também com a comunidade de Com vocês para Com vir conhecer certeza, também. deixa comentário aí que a gente tenta responder Legal. bem. Quero ver quem segue a gente, tem que deixar o comentário aqui dizendo, eu já segui a eles e tal, pra mostrar que a gente deu audiência. Boa. É, mostrar os nossos apoiadores. Focas, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada. Obrigado, Foca.